Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? A imagem tá ok? Me deem um retorno, por favor. Oi, Nayara. Saudades. Emanuel, parceiro nesse projeto, já está aí também. A Amanda, que vai falar um pouco conosco, compartilhar experiências, já chegou também. Só esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Amanda, já recebi sua solicitação aqui. Aceitarei em breve. Só para poder dizer, né? Vamos dar continuidade nesse projeto, que consiste em lives durante todo o mês de junho sobre temáticas diversas que se interrelacionam com a população LGBT. Todas as terças, quartas e quintas durante a semana. Nós temos convidados às 20 horas, falando sobre temas diversos. Aos sábados, às 14 horas, a gente tem também este bate-papo aqui. Bem, o tema de hoje, que a Amanda vai somar conosco, é o Cores Mais Mais, ser LGBT mais no mercado de TI, né? A nossa convidada Amanda Reis, ela vai se apresentar em breve. Lembrando também, por favor, que quem tiver alguma contribuição, alguma pergunta, dúvida, só mandar aqui nessa interrogaçãozinha que aparece na página da live. Anotarei e depois a gente discute com a convidada, sanar todas essas questões. Lembrando também que na próxima terça-feira a live será em inglês. Então, quem souber o idioma, quiser aprender, será super bem-vindo conosco. Na quarta-feira nós retornamos com a programação em português. Vamos receber o psicólogo Felipe Blanco. Ele vai falar sobre ansiedade e seus atravessamentos na comunidade LGBT+. Tema também super interessante. Bom, sem mais delongas, vou trazer a Amanda aqui para conversar conosco, para que ela se apresente. Amanda, aí. Só um minutinho, gente, para que ela possa entrar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que aí Boa já, noite que aí aqui. basicamente noite, né? Já é noite, 17 horas já aqui. Sim. É, Ó, bom, eu vou começar. que é um prazer ter você conosco, somando com esse tema tão caro, essa experiência internacional aí, né, maravilhosa, para formar cidades, inclusive. E é isso. Pode ficar à vontade para contar pra gente e começar a falar. Beleza. Oi, Paula. Primeiramente, eu queria começar agradecendo. A gente já se conhece há algum tempo aí. Eu aceitei lá o convite do Emanes. Emanuel é meu amigo de infância, a gente conhece aí há 20 anos. A gente tem um caminho junto muito grande. E apesar das distâncias, assim, já tem anos que a gente não se vê pessoalmente. E aí acho que nós somos o exemplo que distância é um detalhe, que amizade suporta qualquer coisa, porque a gente está aí no dia a dia. Eu adorei o projeto, desde quando se vocês criaram a página, eu acho super importante, então eu queria muito realmente agradecer. A gente também já se conhece há muito tempo, né, Paula? Sim. Nova Lima é um ovo, então a gente acaba conhecendo todo mundo, e isso é bom porque faz um networking e mantém também, a gente se conhece há muitos anos também. Então, realmente agradecer, me sinto muito honrada por estar falando aqui, dentro de várias lives super pertinentes, super legais que andam acontecendo.
Bom, Eu vou me apresentar, tem muito amigo meu aqui vendo, mas eu vou falar. Eu sou Amanda Reis, eu sou desenvolvedora de software, eu sou de Nova Lima, atualmente eu moro na Holanda, eu sou formado em sistemas de informação pela Universidade Federal de Viçosa, com graduação sanduíche nos Estados Unidos, e já estou trabalhando no mercado de trabalho desde o meu primeiro estágio, que foi lá nos Estados Unidos, até agora. Eu passei por quatro empresas de TI, mas também passei por uma de telemarketing. E resolvi, Emanuel veio com essa conversa de vir falar sobre alguma coisa, e eu falei assim, eu sou desenvolvedora, eu sou LGBT+, então eu acho que é um assunto que dá para juntar, porque no dia a dia só a gente sabe que a gente passa, né? sim. Então eu acabei trazendo. O Emanuel, a gente conversou, a gente falou, leva suas percepções, o que você pensa do dia a dia, de trabalhar numa empresa de TI, e como LGBT+, como mulher, etc. E eu falei assim, beleza, eu comecei a anotar algumas coisas, eu falei assim, gente, mas eu tô pegando muitas minhas percepções. O que será que meus amigos acham disso? Então eu comecei a enviar pergunta para meus amigos do que eles achavam de como que é o ambiente LGBT+. E eu comecei muito mandando para os meus amigos que são da comunidade. E depois eu falei assim, eu vou expandir um pouco e vou perguntar para todo mundo. Mandei para pessoas que eu trabalhei, que se identificam, não me importei muito como as pessoas se identificam, eu mandei e queria saber quais eram as percepções. Eu mandei para mais ou menos 50 pessoas que eu tive contato, assim, que ou são da minha família e trabalham em empresas de TI, ou são pessoas que eu trabalhei aí nos últimos anos. E eu tive alguns. E foi muito bacana que em 2 horas, 45 pessoas me responderam. E assim, Uau. muito áudio, muita coisa, muita percepção diferente. E foi bem bacana. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje. E depois eu vou falar um pouco das minhas percepções. Porque acaba que depois que você interage com 45 pessoas, até minhas próprias percepções mudaram muito. Então isso também foi muito bacana, agregou muito para mim. Bom, eu vou começar. Eu vou falar as 3 perguntas, quais que foram. É, Bom, a primeira pergunta que eu fiz foi: você considera que o ambiente que você trabalha ou trabalhou são ambientes saudáveis para pessoas LGBT+? A segunda pessoa foi: a segunda pergunta, você trabalha ou trabalhou com alguma pessoa trans? E a terceira, você tem alguma coisa, algum caso, algum exemplo que você queira dar que possa contribuir, alguma percepção que você teve e tudo mais. E eu vou começar pela segunda, porque a segunda foi proposital. Eu queria saber como que as pessoas percebem as pessoas trans dentro do ambiente de trabalho. E, bom, eu recebi aqui 45 respostas e quase ninguém trabalhou com pessoas trans ou tiveram contato ou perceberam essas pessoas no ambiente de trabalho. E isso me chocou bastante, assim. Assim, da área de TI, 3 pessoas aqui falaram sim, eu trabalhei com trans diretamente na área de TI. Uma pessoa falou assim, eu trabalhei na minha empresa, tinha, mas era alguém da área de serviços gerais. Então, realmente não estava ali na área de desenvolvimento, assim, por si só, né? Sim. Ou então falou assim, ou então, por exemplo, me deram pessoas que trabalham numa empresa tem um escritório em BH, mas ela é mundial, é a TW, né, a TOTWORKS, e a TOTWORKS é uma bolha. Então, assim, eu esperava que tivesse gente lá, e eu vou falar depois um pouco mais pra frente sobre isso, sobre essas bolhas que a gente cria, então eu esperava que tivesse, mas eu vou falar que eu esperava que tivesse mais. Quem me respondeu que trabalha lá falou que deve ter 3 ou 4, e pelo tamanho da empresa e pelo que ela faz dentro da comunidade, eu esperava até mais. Mas e aí eu vou até poder falar porque não tem, porque é muito complicado quando você pensa. Eles tentam, eles têm iniciativa, eles vão nas comunidades, mas infelizmente as pessoas trans, elas tendem a ter dificuldade de ingressar tanto na área de educação, de terminar os estudos, quanto depois entrar no mercado de trabalho, mesmo que as portas estejam abertas, é muito complicado. Então, eu achei pouco. Então, assim, essa segunda pergunta me chocou um pouco, porque realmente é um número muito, muito baixo.
E um amigo meu de Uberlândia, ele me respondeu que ele trabalha com uma drag. Eu achei sensacional. Eu falei, nossa, muito bacana, Sim. porque traz realmente essa diversidade para dentro da empresa, né? Mas a primeira pergunta que foi se as pessoas consideram, né, que é um ambiente saudável. Bom, as pessoas, eu não sei se as pessoas têm percepção, mas o ambiente de TI é um ambiente muito majoritariamente formado por homens. É, duas semanas atrás, uma semana atrás, eu recebi por e-mail o resultado. Tem um site que chama Stack Overflow, que é tipo a maior comunidade de desenvolvedores. Se um dia o Stack Overflow cair, acabou a profissão de desenvolvedor, porque todo mundo acessa lá todo dia para responder, para ver resposta e ver se o problema que está tendo está lá. E eles fizeram um questionário. Eles tiveram um resultado de 60 mil pessoas no mundo responderam esse questionário. 65 mil pessoas, desenvolvedoras ao redor do mundo. 7,7% se identificaram como mulheres. 1,2% se identificaram como não binário ou não conformidade de gênero, né? E isso é um número muito baixo. Eu fiquei chocada. Eu sei que tem uma discrepância, eu sei que tem um abismo, mas eu fiquei chocada. Eu achei o número muito baixo. Eu até conversei aqui, porque eu nunca tinha conversado com meus amigos de trabalho aqui da Holanda. E a maioria falou: eu fiz. Tem uma área específica da computação, que é sistemas embarcados. Ele falou que nunca viu uma mulher na área. E o outro, ele é formado em engenharia da computação. Ele, de 64 pessoas, eram duas mulheres na turma dele. Não que minha turma fosse muito diferente disso, sabe? São muito homem, assim. Mas, assim, eu estou explicando para entender que como que é. Então, é um mercado branco, hétero, né? Cis. Cis, exatamente. Então, para vocês entenderem do mercado. Então, foram essas percepções, as pessoas falaram. Então, quase todo mundo falou assim: eu acho que é um ambiente machista. Bom, muitas pessoas falaram assim: eu não acho que é um ambiente ruim, mas a empresa que eu trabalhei nunca tocou no assunto, não é uma empresa que fala sobre o assunto, que se expõe, que tenta o tempo inteiro, até foge desse tipo de discussão para não ter, para não formar lados ali, sabe? Então a maioria falou assim: eu trabalhei em empresas que não discutem sobre o tema. Recebi mensagem de pessoa que trabalhou, por exemplo, no ambiente militar. Então, é outro ambiente, por exemplo, que não é um ambiente que você não pode externalizar o que você é. Você tem que, ali no dia a dia, meio que engolir e esconder o que você realmente é, né? E, assim, quase todo mundo, das 45 pessoas que me responderam, a gente pode falar que 40 pessoas, mais ou menos, pontuaram as piadinhas, as brincadeiras, os risos de provocação, a zoeira, o machismo, os apelidinhos de viadinho, a sapa do departamento. Aqui a gente fala de um ponto que por exemplo, que as pessoas às vezes não acham que é preconceito, sabe? Mas que chatice, que mimimi. Todo mundo fala viadinho, todo mundo fala sapatão, todo mundo fala essas coisas, sabe? Então é tranquilo. Eu não sei por que vocês acham que isso é preconceito, é de zoeira. E eu falo assim, gente, beleza, a pessoa hétero tá escutando isso, mas imagina quem passa o dia a dia na pele de sofrer preconceito, escutar isso o dia inteiro como tom pejorativo, sabe? Então, quase todo mundo, tanto homem, mulher, todo mundo mandou, quase todo mundo pontuou esse tipo de coisa. E também, E Amanda, também, Amanda, de como essas de como essas piadinhas piadinhas não afetam não essa afetam essa realidade realidade que que as as pessoas pessoas vivem, não mas vivem. como Exato. Como é viver viver sendo alvo disso. sendo Não é alvo só uma disso. Não é piadinha. só uma piadinha. Exato, é muito mais, né? E ela mascara muita coisa, né? Se você não Sim, tem a todo sensibilidade de saber. preconceito, Todo preconceito, se ele manifesta se manifesta. Exato, exato. Bem Gente, meu pontuado. áudio, Gente, meu áudio, por algum motivo, por tá algum dando motivo, tá retorno. dando retorno. Já tentei resolver. Vocês me Vocês me desculpem. desculpem. Vou continuar Vou tentando. continuar tentando. É isso. É isso.
Bom, um outro ponto que me mandaram foi: muitas empresas não sabem como lidar com seus funcionários LGBT+. Eles não sabem sobre documentação, nomes, família, banheiros, etc. Eles não sabem, por exemplo, eu tenho um plano de saúde e aí ele pode, por exemplo, se você é casado com uma mulher, aí a mulher também vai ter direito. Eles não sabem como lidar com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se o nome da pessoa ela ainda não mudou, eu vou mudar no crachá, mas aí no RG tá como é que tá, entendeu? Então a maioria das empresas é assim, eu não tô nem jogando a culpa para as empresas, mas assim, é porque elas não estão muito preparadas mesmo. Então assim, eu vou ter dois banheiros, eu vou ter um banheiro que não vai ter lá é, O não vai gênero ter marcado. gênero, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Então, todo mundo falou assim, acho que minha empresa também não sabe muito bem. Mas aí eu vou contratar uma pessoa trans, sabe? Como é que eu vou fazer com ela? Meus funcionários vão começar a encher o saco, porque vai chegar lá e eles não sabem muito bem, porque as pessoas não entendem como a pessoa se identifica como homem, sabe? Então, assim, ela tem direito de usar o banheiro masculino. Então, as pessoas realmente, muitas falaram isso. A empresa que eu passei, que eu trabalhei, que eu trabalho, não sabe lidar com as pessoas LGBT+. Tem uns Tem comentários uns comentários passando das pessoas passando das falando pessoas falando como que a como própria que a questão própria mesmo questão dessas mesmo piadinhas dessas piadinhas fomentam fomentam violências, violências, agressão agressão social, levar essas pessoas a levar essas cometer pessoas a cometer suicídio, suicídio, porque a saúde porque a mental saúde ela mental ela deprecia por conta deprecia por disso. conta disso. E até E disseram até também a disseram respeito, também a respeito, ok, não se ok, sabe por não se parte das sabe por empresas parte das como empresas lidar, como lidar, mas há uma mas busca, há uma será, busca, será, genuína dessas genuína dessas empresas empresas de tentar fazer a de diferença, tentar de fazer a correr atrás da diferença, de correr atrás da informação, porque a informação, informação porque a está aí. informação está Chame aí. essas pessoas Chame essas para uma pessoas para uma consultoria, talvez, consultoria, talvez, resolveria. resolveria. São São possibilidades, né? possibilidades, né? Exato, você é bem pontuado, exatamente. Hoje em dia, basta correr atrás, tem muita informação na internet, sabe? Ninguém está sendo pioneiro em nada mais, assim, tem muitas empresas que já estão super à frente disso, tem cases, se você ler, tem milhares de cases de RH na internet falando sobre como que resolver essa questão, sabe? Então, assim, isso de viver na zona de conforto, falar assim, se eu mexer muito, tem aquele funcionário que está aqui há 15 anos, vou ter que ir lá falar com ele que ele tem que mudar, entendeu? E aí você começa, é um funcionário bom, não quero que ele saia, não quero que... Sabe? Então, assim, você não quer mexer com seus funcionários enraizados, né? E aí você tem que mexer com eles, então é muito E complicado. não quer E resolver não a quer resolver a violência violência daquele Exato. funcionário daquele LGBT funcionário está LGBT que está vivenciando. vivenciando. Essa aqui é a passada de pano, né? Panos quentes, Panos sim. quentes. Panos quentes ali. E então tinha esse ponto, a maioria pontuou essa parte. Tá. Muita gente falou, eu acho que é um ambiente saudável, mas eu sinto falta de LGBT+ em cargos de liderança e de em cargos de liderança. Então, por exemplo, eu sou da área de TI. Então lá tem, por exemplo, por exemplo, a área de eu sou líder de algum time, ou então eu sou arquiteto de software, eu sou um desenvolvedor sênior, alguma coisa assim, as pessoas sentem que não tem, assim, realmente, se eu for pensar, é, ah, assim, isso daqui muita gente citou, e a gente sabe que até empresas que essa parte de contratação eles tentam contratar mais, a senioridade, a experiência na área de TI, ela é muito velha. Então, a experiência da área de TI, ela é muito, ou seja, homem, branco, hétero, cis, sabe? Porque então, se você chega lá naquela empresa que está tentando, eu quero contratar mais, então você vai ver bastante estagiário, desenvolvedor júnior, todos os cargos júniores, mas os cargos de senioridade, infelizmente, ainda são tem esse retrato, né? Fechado, né? Fechado, então assim, eu vejo que está melhorando, mas eu acho que é uma coisa que vai demorar um pouco por causa disso, sabe? Então, por exemplo, agora eu me considero uma desenvolvedora plena. Então vamos um pouco daqui, sei lá, 5 anos aí que a gente vai ter que começar a ter desenvolvedoras com o meu perfil, mas na área de senioridade, mais de líder técnico, essas coisas. Então, é uma coisa, a gente não vê muitas pessoas mesmo em cargo de liderança, até por causa de imagem, que é uma coisa que me mandaram uma coisa que eu achei muito. Eu vou até colocar aqui,
porque o próximo ponto acredita que ser LGBT+, tem influência na promoção e progressão de carreira. E aí eu recebi uma frase que eu achei muito forte, assim, a pessoa falou que o preconceito que tem nas empresas é um preconceito mais sofisticado, de forma mascarada. Uma promoção que você deixa de receber, é uma frase que você escuta de manda fulano para o cliente ao invés de ciclano, porque passa uma imagem melhor para representar a nossa empresa. Então é isso que isso é muito pesado, né? Quando você vê isso, então essa parte, esse tópico anterior que as pessoas citaram de não ver, ele vem e tipo ele tá muito junto ali desse tópico de promoção e de achar que, por exemplo, você é um gerente e aí você é trans e é sobre aquilo, né? Nas letras, inclusive, por exemplo, se você é gay, lésbica e não transparece muito, você é muito mais aceito. Mas se você transparece em você, que você é parte do movimento LGBT e que como você e se transparece no seu físico o que você realmente a empresa talvez não quer ali que você represente ela, se ela não tem essa sensibilidade de achar que isso é um assunto pertinente, sabe? Sim. Então, tem esse ponto. Eu achei bem interessante terem me mandado isso, porque é uma coisa que a gente não pensa que acontece. E é extremamente E é violento, extremamente né, Amanda? Tudo bem o meu Tudo bem o funcionário meu ser funcionário ser LGBT, mas LGBT, precisa mas parecer precisa parecer LGBT LGBT, e mostrar e dessa mostrar forma. dessa E aí forma, você está e aí apagando você está aquela apagando a identidade. identidade, Você está apagando você está aquela apagando pessoa. aquela pessoa. E até esse ponto que Até você esse ponto que traz você a traz respeito das a respeito das lideranças, de cargos lideranças, mais de cargos altos, mais altos, não significa que não a significa população que a população LGBT não é LGBT não é capacitada. capacitada. Muito pelo Muito contrário. pelo A gente contrário. tem A inúmeros gente tem profissionais inúmeros profissionais LGBTs LGBTs que conseguem conseguem com parear qualquer com outro qualquer profissional. outro Porque profissional. ser Porque ser LGBT é LGBT uma das é coisas que uma nós das coisas que somos. nós somos. Não só. Não só. Mas tem essa Exato. questão Mas tem de essa que questão de que a imagem da a imagem empresa da empresa representa a imagem representa a social. imagem social. Então é Então hétero, é cis, hétero, cis, branca, é o branca, padrão é o aí. padrão aí. Exato. Exatamente. Bom, nessa primeira pergunta eu recebi bastante coisa, assim. É, assim, se eu puder fazer um resumo dessa primeira pergunta, o que eu tirei é que as empresas em que as pessoas citaram que se sentem seguras, elas geralmente têm comitê de diversidade, então elas têm campanha, iniciativa, ações de educação, as empresas demonstram essa aceitação nas redes sociais. Então, se você segue o LinkedIn, se você segue o Facebook, você vai ver essa empresa falando sobre o assunto e falando o tempo inteiro o quanto que eles sentem orgulho dos funcionários que eles têm, independente da orientação sexual, do gênero, qualquer coisa. Então, isso é muito importante. Eu acho que faz a gente se sentir mais seguro. É, as empresas geralmente têm algum termo, alguma coisa de zero tolerância para discriminação, discriminação dentro da empresa, né, de qualquer preconceito. E aí eu tive vários exemplos muito legais de empresas de BH, até daqui mesmo. Um que falou que na empresa tem alguma coisa chamada Zero Means Zero, que é um código de conduta para qualquer pessoa. Se você se sente ameaçado, se você sente algum problema, você pode usar esse código. A TW tem cotas e iniciativas para contratar, então aquele que eu falei lá deles tentarem contratar pessoas trans, infelizmente é o que eu falei, é uma barreira. A gente vai ter que começar realmente a voltar lá no talvez mais atrás e começar a mexer até na parte de educação mesmo aí das pessoas trans antes delas serem desenvolvedoras, antes de tudo, assim, desde ali do ensino médio, sabe, ter um acompanhamento de carreira mesmo, de educação, para que daqui talvez 5 anos aí a gente consiga levar essas pessoas para dentro da empresa. E citaram aqui que chama numa empresa daqui da Holanda, porque a gente tem alguns amigos trabalhando aqui, que é uma empresa que eles espalham cartazes aqui. A Holanda é um país muito aberto, mas eles espalham cartazes e ainda tentam conscientizar. E eles têm um barco na parada de Amsterdã todo ano para os funcionários e assim mostra visibilidade, mostra que eles estão ali para ajudar.
Então foi um resumo que eu peguei, assim, todo mundo, porque no final, das 45 pessoas, 26 pessoas falaram que não se sente seguro, que não se sente seguras ou não é um ambiente seguro, no geral. 16 pessoas falaram que sim, que é seguro, que acha que é um ambiente seguro. E os demais é aquele sim, mas depende, sabe? Não, é seguro, mas aí tem aquelas brincadeiras. Porque as pessoas acham que ambiente seguro e tudo tipo assim, eu nunca vi preconceito. As pessoas acham que preconceito um dia levantou um hétero, bateu no cara, sabe? Porque as pessoas não veem que tá na minúcia da coisa ali, Sim. sabe? Então é esse sim, porém depende. Eu acho que é seguro, mas eu acho que a pessoa às vezes vai ter que engolir algumas coisas, sabe? É um viadinho que vai escutar e você vai fingir que você não escutou. Alguma coisa que. Alguma piadinha paralela. Que você vai acabar fingindo que você não escutou mesmo. Então é o sim, porém depende. É seguro, é um ambiente até ok, mas algumas vezes vai acontecer alguma coisa que você não pode falar que vai ser 100% das vezes seguro. Não tem esse ambiente, né? Não tem, é seguro e saudável, né? Que era a pergunta. Você acha que é saudável, tal? A pessoa no final do dia tá exausta, sabe? É um olhar, Nara falou, é gesto, é um olhar que você recebe, é um deboche, é uma risadinha. Então, eu acho que vai muito disso. Tem, Bom, essa foi a primeira pergunta. Eu já te falei da segunda também. Você tem mais alguma coisa para pontuar, Paulo? não, ia só Não, ia dizer só dizer que o preconceito que o preconceito velado, né? velado, né? Aquele que Uhum. não Que ele que necessariamente não é necessariamente é físico, que físico, afeta que níveis afeta níveis psicológicos, psicológicos, pode ser muito mais pode ser muito mais danoso a danoso longo a prazo para longo aquela prazo para pessoa, aquela né? pessoa, E né? aí Exato. E você aí percebe esse você percebe esse esgotamento mesmo esgotamento perante a mesmo profissão, perante aos a seus profissão, aos seus processos. processos. Várias questões Várias questões psicológicas podem psicológicas podem marcar marcar essas essas pessoas e a pessoas empresa e a não quer empresa ver, não porque quer foi ver, só porque foi só piadinha, foi só piadinha, uma foi só uma brincadeirinha. brincadeirinha. Exato. Um dos pontos aqui que a maioria das empresas que as pessoas se sentem era a empresa geralmente não passa pano. Então eu recebi, foi até nos exemplos, depois nas histórias, falou assim, aconteceu isso, 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 e a empresa demitiu. A empresa não, ou então advertiu, sabe? Então um dos pontos também além de tudo isso, não passar pano, não colocar pano quente, sabe? Sim, Porque eu já trabalhei em empresa que isso aconteceu e a pessoa tá assim, ah, mas acontece, né? Move on, a vida continua, sabe? Todo mundo tem problema. Mas não é assim, a gente sim, tem que tratar, né? Então, essa coisa velada, eu acredito, eu acho até pior. Porque às vezes a pessoa é super falsa com você. Ah, não, eu tenho até amigos, sabe? Ah, é ok. Nunca bati, aceito na minha casa, como aqui do lado na empresa, na hora do café aqui. Não, não acho que é gente, sabe? Então, e depois aquelas piadinhas, isso irrita. Eu acho assim, eu acho até muito pior. Claro que não, do que uma coisa física e tudo mais. Mas é essa coisa velada que você sabe que existe, mas a pessoa tá dando de sonsa e achando que você não tá vendo o que tá acontecendo. sim. Acontece muito. Bom, essa foi a primeira pergunta. Eu tenho folha, eu sou uma pessoa de TI que eu tenho folha. À vontade. À vontade. Porque eu fui escrevendo, porque foi muito áudio, assim, e eu falei assim, nossa, eu vou perder tudo isso depois. E aí as pessoas me mandaram muitos exemplos e muitos casos. Foi muito bacana, assim, de coisas de vivência. Bacana, assim, eu fiquei muito feliz por um ponto, histórias ruins de outro. Mas a gente pensa, né? A gente acaba evoluindo com essas coisas. E uma coisa que alguns amigos me mandaram foi assim: nossa, eu respondi, depois eu comecei a pensar e eu vou responder de novo, porque a pessoa vai lembrando, ah, não, nunca vi. Você tem uma história pra contar? Não. Acho que a pessoa deita, dorme, depois fala assim, não tem, porque aquele dia aconteceu isso e eu vou te mandar. E a pessoa mandava áudio desabafando e tal. Porque a pessoa, é o que eu falei, a pessoa vem e acha que o preconceito é só aquela coisa de agressão e depois ela vai vendo nas minúcias ali e foi lembrando. É... Bom, uma amiga, ela acabou falando que a gente até trabalhou junto, e ela falou, ela trabalhava nessa empresa e ela almoçava muito com uma menina que era assumidamente lésbica. E a Rádio Peão automaticamente começou a falar que elas tinham um caso. E ela só ficou sabendo depois de muito tempo. E esse ponto acontece demais, das pessoas acharem que só porque você é gay, só porque você gosta de uma pessoa, de alguma coisa que você vai dar em cima o tempo inteiro, que você sempre tá querendo ficar com aquela pessoa, né? E. Deixa eu mutar aqui. Então,
eu me senti muito assim, porque eu vou falar das minhas vivências depois, né, assim, dos meus pontos de vista, e uma coisa que eu tinha colocado é isso, eu fico muito sem graça algumas vezes, porque eu sou uma pessoa que no dia a dia eu tenho facilidade de fazer amigo, por exemplo, com as meninas e tal, então acaba que as pessoas acabam comentando coisas, já passei por uma coisa numa empresa que eu trabalhei, que eu indiquei a pessoa, a minha amiga, então ela já era minha amiga, só que ninguém sabia. E depois de um tempo a gente muito junto, o pessoal chegou pra ela e falou assim, você sabe que ela tá tentando te pegar, né? E tipo, ela, não, a gente é amiga há muito tempo, tal, porque as pessoas não sabiam. Isso me deixou muito sem graça, porque se a pessoa for ok, for tranquila, ela vai levar numa boa, mas pode ser que a pessoa se sinta incomodada ali, sabe? Sim, Tipo assim, poxa, não era a minha intenção aqui. As pessoas às vezes ficam sem graça de serem taxadas, sabe? Então, a história foi muito assim. Eu falei, nossa, rádio peão é uma coisa, assim. A área de TI é o que eu falo. Na área de TI, a gente é chão de fábrica. A gente vai escutar a piadinha como se estivesse numa obra. Então, a fofoca, essas coisas. Então, muito, acontece demais. Recebi muita história disso, sabe? Que teve conversa paralela com meu nome, não gostei só por causa da minha sexualidade, sabe? Então, isso é muito, muito chato. Muita gente falou que, ou deu exemplo dela mesma, ou falou de algum amigo que não se sentia, trabalhou 5 anos, 6 anos numa empresa sem falar, por exemplo, que era casado com uma outra pessoa. Por exemplo, se era casado com uma mulher, vivia falando, por exemplo, do marido, não levava na festa da firma de final de ano, e aí acabava, assim, num momento talvez que estivesse passando algum problema e conversava assim discretamente com alguma pessoa, sabe, com essa pessoa que me mandou, essa pessoa só contou para mim depois de 5 anos, assim, e é complicado, porque a maioria das pessoas não se sente confortável, não vai externalizar o que ela é para a empresa. Muita gente contou esse tipo de coisa. Caso de discriminação no banheiro, desconforto para compartilhar ambientes públicos com pessoas, espaços públicos dentro da empresa com pessoas LGBT+. Então, um cara que chega no banheiro e vai estar lá no mictório e vai ter um cara que ele sabe que é gay lá, sabe? Mas ele vai me olhar, sabe? Porque é isso que gay faz o tempo inteiro, porque gay acha que a vida é um Tinder, né? Então eles não têm essa noção que, cara, eu não tô nem olhando pra você. Então, assim, você nem é tudo isso. Abaixa a bola, sabe? Tive 2 casos de pessoas que falaram isso. Sempre quando eu entrava no banheiro, os caras saíam, sabe? Alguma coisa assim. É, então, essa parte de muito caso de gente que tinha esse desconforto no dia a dia. É, Recebi um outro caso também de um cara que ele trabalhava com um cara assumidamente gay. E eles tiveram uma discussão. Esse amigo meu é hétero. E aí ele sempre tinha essa discussão. Eles tiveram uma discussão. E o cara falou com ele que ele estava sendo homofóbico. E aí ele ficou muito chocado, porque ele falou que em momento nenhum ele, ele falou sobre isso, sabe? Ele falou alguma coisa sobre gay e tal. E ele ficou muito sem graça. E ele começou a falar assim, eu não sou, bem aquele papo, né? Eu tenho até amigos e tudo mais, mas o que eu senti é que o que ele quis dizer, ele falou assim, começou uma briga, a gente estava discutindo, e ele colocou isso como questão e não era o caso. E aí a gente começa a pensar assim, até onde que vai a vida profissional e a pessoal dentro do ambiente de trabalho quando você sabe sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero dentro da empresa e o quanto que aquilo vai influenciar ali numa briga no dia a dia, sabe? E eu até zoei ele, eu falei assim, mas também usa blusa polo, sapatênis, não quer ser taxado, sabe? Assim, também precisa expor, sabe? Também baixa a bola, não precisa ser, também precisa usar sapatênis. Ainda zoei ele, falei, tá pedindo, né? Mas foi uma brincadeira, eu falei assim, eu sei que você é super tranquilo com esse assunto, e foi uma coisa que eu até coloquei como ponto, que foi isso, assim, até onde que começa e termina, e você tem que misturar o ambiente que você tem pessoal de trabalho, e quando você estiver discutindo, você vai trazer isso à tona, sabe? Então, até mesmo o contrário, se uma pessoa, você está discutindo com uma pessoa e ela é gay, você fala assim, viadinho, alguma coisa assim, sabe? Então, esses cuidados você tem que ter no dia a dia. Então, muitos casos desses, ali, de você não saber
como não misturar isso no dia a dia. Sim. O Rafa até O Rafa até comentou uma frase uma super frase clichê super que clichê usam para que argumentar. usam para argumentar. Até tem Até tem uma uma opção. Isso diz também Isso de uma diz coisa, também de né? uma coisa, né? Você não vai criticar, Você não vai criticar o seu amigo heterossexual da empresa falando, mas é hétero, é hétero, fazendo? olha o que tá Só fazendo. podia Só ser hétero. podia ser hétero. Exato. Então, por que Enquanto LGBTs precisamos precisamos escutar como isso? se houvesse um Como juízo, se houvesse um juízo de valor, né? E como que isso acaba contagiando outras pessoas. Esses exemplos que você deu, várias pessoas, Rafa, a Nai, também deram exemplos a respeito de como que envolve as pessoas que estão juntas, somando mesmo, uma amizade que você tem, passa a ser vista também como LGBT, LGBT, como que isso tudo interfere na dinâmica. Exato. Esse era o ponto, sabe? Que era a minha vivência pessoal mesmo, falou assim, não é justo com a pessoa que a gente não tira um gay do armário, seria no a gente não tira um LGBT do armário, vai tirar um hétero do armário, gente, sabe? Então, assim, as pessoas, elas sentem um direito de falar das vidas das pessoas sem saber o tanto que ela tá... Não é agressão, mas acaba que a pessoa se fica intimidada, sabe? Porque isso, notícia, fofoca corre, sabe? Então as pessoas se sentem intimidadas, sabe? Ah, se eu andar muito com ele, o que vão falar de mim, sabe? Minha família, aí chega no ouvido, sabe? Então tem isso, sabe? As pessoas não querem ser taxadas. Então, eu entendo o que eles estão falando, porque é isso que eu também senti na hora. Eu falei, nossa, demais, acontece muito. Mais do que eu tinha imaginado. Depois eu fui lembrando, eu falei, nossa, acontece demais. A intimidação dessa forma. Emanuel comentou mais acima, a respeito também de isso inibe pessoas que são LGBTs mais, que poderiam se desvelar, dizer sobre elas mesmas, que acabam evitando de dizer essa questão das festas do final de ano, você não pode levar sua companheira, o seu companheiro, por medo de sofrer violência. Então, é como se você não pudesse ser totalmente você mesmo. E eu acho isso tão... uma coisa que eu falei com o pessoal é que eu acho isso tão ruim pra pessoa, porque a gente passa de 8 a 10 horas no trabalho. Eu passo mais horas no trabalho do que aqui em casa. Então é um ambiente que você tem que se esconder. Assim, metade do seu dia você vai esconder quem você é. Você sabe, se você estiver sofrendo, se tiver terminado um relacionamento, alguma coisa assim, é muito complicado se falar isso com o gerente, sabe? Porque, sabe, então a gente pode falar de maternidade, nossa, assim, tem tanta coisa que você não pode falar, por exemplo, você é um casal de lésbicas, sua mulher tá grávida, e como é que você fala que você vai ter que pedir uma licença porque sua mulher tá grávida, se você não trabalha numa empresa tranquila, sabe? Assim, tem tanta coisa que, assim, a gente pode ficar horas aqui colocando exemplo de o quanto é ruim você não poder seguir o que você realmente é e poder falar o tempo inteiro. Sim. Muito complicado, assim. Bom, deixa eu ver. Assim, uma amiga também compartilhou um caso de uma pessoa que ela conhece, que é uma pessoa que, apesar de não ser trans, é uma pessoa que tem a aparência masculina, uma mulher, mas é bofinho, né, que a gente fala. Então tem cabelo curto, usa roupa mais larga e tudo mais, e sente muita dificuldade de ser contratada. E num dos momentos assim de desabafo mesmo, de não poder falar quem que é, pensou em deixar o cabelo até crescer e entrar ali dentro do padrão de normalidade que a sociedade ela pede para poder tentar ver se isso que é o problema, porque não consegue ser contratada em empresa nenhuma e acha que assim, essa pessoa não é da área de TI. Eu não vou falar de toda empresa de TI, igual eu falei, tem aqui gente da área de TI que trabalha em banco, que trabalha, sabe, nas coisas conservadoras, enraizadas e tudo mais. Não acho que talvez seja um problema de uma startup, de uma empresa mais nova. Mas eu achei o assunto muito pertinente porque as pessoas fazem muito isso. Acaba que no dia a dia muda a aparência para agradar aquela empresa que ela tá e para ficar dentro do padrão heteronormativo, né? E eu achei bem pesado também, assim, eu fiquei bem assim com o assunto, porque mesmo que não seja da área de TI,
é muito chato você saber que uma pessoa ela vai ter que mudar quem que ela é para se enquadrar e tentar um emprego porque está sendo negada. E a pessoa sentir isso, sabe? Chegar a um ponto de falar assim, ah, vou ter que mudar porque não tá dando e tal. É O muito Emanuel pesado. está O Emanuel está acrescentando também. acrescentando também, Às vezes até às dentro vezes da até própria dentro da casa, própria né? casa, né? São São Sim, todos os todos os espaços que espaços acabam te que fazendo acabam se te fazendo limitar se e se limitar e se encaixar num encaixar padrão num que não é padrão que seu, não é mas que é seu, da mas que é da sociedade, que é sociedade, do outro que é que do vê de uma outro que vê forma de uma forma errada, errada, nunca será nunca seu. será seu. exato. Que as pessoas tentem achar que a gente é tipo uma forma, né? Que tem que colocar a gente nessa forma, a gente tem que encaixar nela. Qualquer coisa muito fora daquilo tá muito desviado e tal. Muito complicado. Eu fiquei muito assim com esse assunto, porque me faz pensar em muita gente que eu conheci, sabe? Teve que mudar o jeito, e é muito triste você saber isso. Até porque eu passei por empresa que as pessoas não precisam, e eu fico, nossa, tem tanta empresa bacana que a pessoa pode ser exatamente quem ela é. Que sorte dessas pessoas, que sorte minha de poder ser quem eu sou, sabe? É muita sorte. Eu me sinto muito privilegiado o tempo inteiro, sabe? Assim, escutando as histórias, muita coisa. É claro que eu passei por muita coisa, mas é muito privilégio. É, Uma pessoa também contou, uma pessoa que trabalhando na TW, contou de uma que vivenciou, né, assim, meio que de longe, uma pessoa que entrou na empresa, ela se identificava como como mulher, e depois de já estar na empresa, por vivenciar tudo isso, por se entendeu, entendeu que era homem, e que a empresa foi muito receptiva. Ela mandou um e-mail para a empresa e a empresa mudou, por exemplo, pediu assim, eu quero mudar meu e-mail, eu quero mudar meu crachá, eu quero mudar minha documentação, e que a empresa em um dia mudou tudo, porque é o que eu falei, é uma empresa que ela já tem isso daqui, sabe? Qual que é o problema? Vamos mudar isso aqui, a pessoa, ela entende como que é, e assim, a pessoa falou que foi muito bacana vivenciar isso. Essa pessoa trans da empresa mandou e-mail para todo mundo e recebeu muito apoio, sabe? As pessoas foram muito, ok, sabe? Isso é normal, gente. Então, assim, a escolha da pessoa, a pessoa escolha, né? Mas a pessoa decidiu que nesse momento ela quer ser chamada desse jeito, vamos mudar. Então, essa pessoa acrescentou tanto que isso agrega na vida quando você passa por uma coisa dessa. E essa empresa também, ela tem muito no dia a dia ali, teve já semanas falando só sobre trans, e o tanto que isso muda você no ambiente de trabalho e como pessoa, sabe? O tanto que foi transformador na vida dessa pessoa. Isso eu achei muito bacana. Você vivenciar isso é muito bacana. Porque a gente viu aqui que o número de trans que as pessoas trabalham é muito baixo. Então, você vivenciar ainda isso, assim, e uma coisa muito bacana dessa, faz com que os casos ruins que a gente escuta depois dá aquele carinho no coração, né? Aquele No final alívio, Aquele alívio, eu falei respiro. assim, respiro. isso, o mundo tem jeito, gente. Bola pra frente, vai planeta, né? Eu fiquei muito feliz. E aí, por último, hoje de manhã, um amigo meu falou assim, olha, eu vou te mandar um exemplo aí de coisa babaca que a gente viu. Ele mandou uma mensagem que o gerente geral da empresa, foda, massa, ele mandou no grupo do Whats, parabéns, Fabicha. Felicidade, saúde, muita paz e abraço. E aí todo mundo copiou essa mesma mensagem, começando com parabéns, Fabicha, e mandou embaixo comentando. E isso é aquela coisa velada que a gente falou, aquela piadinha, hahaha, todo mundo acha muito engraçado, porque isso não é preconceito, isso não é um problema, mas é super atacando, né? Você sabe, então, é o que eu falei, assim, aqueles ataques, aquelas risadinhas, coisas super desnecessárias. Você não precisa mandar uma mensagem dessa, não é engraçado, sabe? Então, foi um exemplo que a gente falou assim, não vou falar nome de empresa, não vou falar nome de nada, mas eu vou citar o exemplo porque acontece muito, as pessoas falaram o tempo inteiro disso. Bom, esses foram os casos que assim, foram... na verdade, eu recebi muito, assim. Essa pessoa que trabalha no ambiente... Trabalhou no ambiente militar, ela me mandou um exemplo que aconteceu há alguns anos, de uma pessoa trans que foi demitida por ser trans, porque o ambiente militar, por exemplo, ser homem, né? Se você nasceu homem, né? Sim. Você tem que ir pro trabalho de cabelo raspado, barba feita, essas coisas assim. E aí, se você depois se identifica como mulher, você não pode deixar o cabelo crescer, porque você tá aqui no seu documento, você nasceu homem, a gente vai ter que manter isso aqui. E depois de muito tempo de briga, conseguiu, hoje está trabalhando, voltou. Mas assim, eu não consegui aprofundar, ela me mandou alguns links, mas assim, a história é longa, teve muita repercussão na mídia também. Mas como não é da TI também, mas
foi um assunto que eu achei bacana, porque a gente pensar na área de TI, depois pensar na área militar, que também é, né, um submundo aí, né, que faça ideia como que deve ser. Mas esses foram os casos, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre os casos, Paulo. Só te pedir para ver se a gente resolve a questão do eco. Eu já diminui o meu volume. Não é isso. Não sei se diminuindo o seu resolveria de alguma forma. Porque aconteceu isso depois que eu te chamei para conversa. E aí? Segue dando eco. Tá muito ruim? Dá para escutar? Gente, vocês estão escutando de uma forma interessante? Tá eco ainda, né? Dando eco. Já tentei todas as dicas que vocês mandaram. Não tem jeito mesmo. Vou tentar resolver para as próximas. Me desculpem. Amanda, só dizer que é muito interessante essa questão dessa pesquisa que você fez. Quão rico foi, né? Esses depoimentos e esses relatos. Como que é possível acessar de forma mais próxima uma realidade que nem sempre a gente ocupa, que nem sempre a gente tem conhecimento. Você trouxe coisas assim a respeito da questão das pessoas trans e de mulheres também, né? A gente sabe que, mundialmente falando, mulheres são a maioria. Somos mais de 50%. Como assim, num contexto como esse, o número é tão baixo, é tão pequeno? E assim, 50 pessoas é uma amostra extremamente representativa. O recorte, sabe? É muito rico a gente pensar sobre isso. Eu penso que esse tema, ele não se esgota de forma nenhuma por essa discussão, por esse bate-papo. Assim, ele abre margem para a gente pensar uma série de outras coisas que as pessoas colocaram nos comentários até a respeito de como que, enquanto empresa, pode-se criar um ambiente de fato saudável, um ambiente de fato que seja inclusivo para todas as pessoas, sem distinção, né? Como que a falta de conhecimento, ela traz esses prejuízos, mas como que parece que há também uma resistência para buscar essas informações, para buscar essa educação. E como o que você traz aqui hoje sobre um recorte de TI não se refere apenas ao TI, se refere a coisas muito além disso. A gente está falando de educação, a forma que a gente aprende que há uma diferença, que ser hétero, ser cis, ser branco é o padrão valorizado, é ser legal, é o bom, e qualquer coisa que fuja disso tem que ser repudiada, tem que ser tratada diferente. A gente tem o direito de violentar se foge dessa norma. Então, a gente pensa a educação, própria questão, voltando, da inserção de pessoas trans, um número extremamente pequeno. Quando aparece, às vezes estão ocupando serviços mais basais em alguma medida, os cargos menores dentro da empresa, o estágio, o júnior, até mesmo LGBTs. Por que a gente não está ocupando os cargos de liderança, os cargos de chefia? Isso é uma cultura. Tem uma cultura que direciona para isso, que fala: não, o rosto da minha empresa tem que ser o homem cis, hétero, branco, mais velho, às vezes, porque mostra uma maturidade. E como que a gente pode quebrar isso de alguma forma, né? Seja enquanto indivíduos, sociedade, seja enquanto representatividade empresarial, né? O que as empresas estão fazendo? Lembro de um dos comentários também falando: muitas empresas se mostram assim no Instagram, nas redes sociais, porque está na moda. Exato. Hoje. Mas, que é o biscoito, né? Sim. De fato, isso é feito no ambiente interno da empresa? Isso acontece enquanto funcionários? E nós talvez, que representamos a parte hétero e cis, o que a gente está fazendo para que esse espaço seja um espaço de fato saudável para a população LGBT? Porque é super possível fazer. Inclusive, já tem uma pergunta nesse sentido. Se você quiser dar um fechamento sobre isso e depois a gente vai para as perguntas. Beleza, vou 5 minutinhos aqui, só porque eu ia começar com minhas percepções, depois eu resolvi, acho que dando um overview do mercado era melhor, e depois eu falo do meu lado pessoal. É super rápido, acho que eu também já coloquei muito ponto do que eu acho nas respostas das pessoas.
Uma coisa que eu queria falar é, tipo, pessoalmente, eu nunca sofri preconceito, apesar dessas piadinhas no dia a dia, às vezes eu fico desconfortável, eu sou super chata, eu sou super irônica com eles, às vezes eles falam alguma coisa, eu fico assim, vamos fazer um jogo, gente, 24 horas sem falar a palavra viadinho, será que vocês conseguem? Vocês lembram o nome das pessoas, sabe? E eu fico usando de ironia, então às vezes os meninos é até engraçado, quando eles veem alguma coisa, eles ficam assim, nossa, mano, sabe o que fulano falou? Aí vem e fala comigo. E é muito engraçado porque os caras acabaram sendo zoados, mas assim, eu nunca sofri preconceito, mas eu já escutei algumas coisas. Eu falo muito sobre mulheres na computação, muito, muito. Eu vivo falando igual aqui, eu nunca tinha abordado, depois dessa pesquisa do Stack Overflow, fui perguntar para todo mundo. E aí, eu já escutei, por exemplo, que as pessoas tentam falar que mulheres não se interessam por tecnologia. Aí eu venho falando assim, gente, mulheres elas são ensinadas a não gostar disso. Então, o menino ganha um Lego para começar a mexer ali na parte de lógica, de encaixes, negócio, a mulher ganha uma, sei lá, uma vassoura, sabe? Então, Sim. eu falei, é super enraizado, é claro que não vai ter, então a gente põe mulheres na computação, dá uma live de 5 horas. De tanta coisa de Vamos merda que a fazer gente isso escutou. acontecer. Exato. E aí eu já escutei, que eu já falei assim, gente, mas assim, eu sou mulher e eu me interesso. E aí, eu sou o quê? Aí o povo vai que você não conta, né? Porque eu sou gay, né? Então, então assim, se eu sou LGBT ali, realmente eu não conto como mulher mais. Então, e aí eu já escutei, tem quando tem. Não gosta da fruta, sabe? Então, os caras, sabe? Então, assim, já escutei essa merda, uma coisa que eu queria muito contar, porque eu já escutei mais de uma vez, que eu não conto. Já escutei uma vez também que a coisa mais estúpida que a pessoa já escutou é quando falam que as pessoas morrem exclusivamente por serem LGBT+. As pessoas não acreditam que tem crime de ódio, sabe? Já escutei isso numa mesa, assim, no trabalho, da pessoa falando, eu já escutei essa frase, é ridícula, porque ninguém Não. morre por ser gay. Não, não, a gente inventa isso, a gente gosta. Os números não estão aí gritantes, né? Para Exato, todo dia é recordista de um mortes. caso isolado número 2.749.000. É isso, é isso. Totalmente. Exato. Todo dia é um caso isolado. Todo dia. Todo dia. Já escutei isso também. Eu queria pontuar que o ano de 2018 eu estava numa empresa que eu considero uma empresa muito conservadora. E passar o ano de 2018, que foi o ano da eleição de Bolsonaro, numa empresa tão conservadora, foi mentalmente, assim, exaustivo. Todo dia eu tava cansada, todo dia eu escutava merda, todo dia você se sente uma bosta no final do dia, tipo assim, nossa, porque você tem que explicar o óbvio, inclusive essa coisa aí essa frase aí que não existe, foi lá que eu escutei, e assim, trabalhar no meu grupo eram, sei lá, muitos apoiadores ali, do Bolsonaro e muita gente, e todos héteros, brancos, cis, ricos, sabe? Então, assim, era muito maçante. Então, acho que 2018 para mim foi um ano muito complicado. E, assim, uma coisa que eu falo dessas pessoas falam que eu não conto, às vezes, assim, eu sou muito tranquila no dia a dia, no trabalho, mas eu acho que às vezes os caras me tratam como homem. Depois que eles sabem, eles entendem quem eu sou, como que eu me identifico, eles acabam me colocando sabe, é um brother. Então acho que é por isso que eu não tenho tanto problema assim, porque depois eles, apesar das piadinhas, eles, mas é o que eu falei, né? Eu não conto como mulher, porque eu sou praticamente um homem. Então, essa é uma das minhas vivências. E o outro caso que eu coloquei aqui de se sentir desconfortável quando todas as minhas amigas, os caras acham que eu tô dando em cima o tempo inteiro, sabe? Ela tá assim porque ela quer te pegar. E uma vez também, nessa última empresa que eu estava no Brasil, eu escutei uma menina que era da área até de. Nem era desenvolvedora nem nada, mas o que eu escutei dela é que toda mulher precisa mostrar feminilidade e ser vaidosa, mesmo que gostar de meninas. E depois ela olhou para mim e viu que eu estava vendo que ela estava se referindo a mim, sim, claramente. Porque realmente eu não transpareço no dia, assim, eu não acho que eu sou a pessoa que mais transpareço feminilidade. E eu fiquei super assim, eu olhei assim, mas ela tava tão atarefada que eu só olhei assim e falei assim, vou Não nem vou dar discutir. palco para essa pessoa. Cansada. Sem tempo, irmão. Mas já escutei isso. Então, assim, eu não. Assim, se eu tivesse respondido essas perguntas, se alguém tivesse me perguntado, eu ia falar assim: eu acho que eu vim de ambientes saudáveis, mas é aquele sim, porém, O mais tá ali, depende. né? Tá ali. Mas Então, sim,
porém depende, sabe? Então, achei isso é a minha visão do mercado, e já tem muita coisa que eu já tinha falado ali nos outros tópicos, né? Eu acho que as pessoas também me conhecem no dia a dia, assim, eu falo bastante sobre isso, mas era isso, assim, eu nunca sofri preconceito, mas no dia a dia a gente escuta algumas coisas que a gente acaba engolindo e, assim, depois de eu tô há 5 anos no mercado, você vira ali um ninja tá bom, sabe? Mas é isso, eu acho que é isso que eu queria trazer, assim, eu acho que deve ter algumas perguntas, não sei como é que tá de tempo, Sim, a mas gente isso que eu tem. queria trazer, eu tentei Não, pode terminar. Desculpa. eu tentei trazer o máximo de informação que eu consegui, sabe? E trouxe vivência minha, de amigo meu muito de perto, sabe? Então acho que agregou muito. Eu queria até agradecer, porque nessas 24 horas de conversa com o pessoal foi sensacional mesmo. Maravilhoso demais. A gente tem 5 minutos e temos 2 perguntas. Eu vou fazer rapidinho, porque eu tenho medo de não dar tempo de conseguir sanar. Qualquer coisa, a gente poderia abrir uma outra live também, só para responder perguntas. Se você achar interessante, tiver disponibilidade, se as pessoas puderem também ir para a próxima, tiverem disposição, acho que seria massa. Então, eu vou fazer rapidinho, que é muito importante e linka com tudo que você discutiu. O que você acha, como você considera que uma pessoa aliada, né, da questão LGBT, da temática, pode, mas que não seja LGBT, pode somar, ajudando a combater essa violência, esses preconceitos? Tá, eu vou tentar ser breve. Uma coisa que eu acho, uma coisa muito importante que eu falo é não passa pano para os seus amigos. Se você acha que seus amigos estão falando coisas, sabe? Não tenta assim, mas todo mundo é assim, eu vou para me sentir aceito aqui entre meus amigos, eu vou fingir que eu não estou ligando. Então, sempre quando você vê alguma coisa, você fala, sabe? Pode ser, não precisa escrachar para a empresa inteira, mas um dia num café você pode falar assim, ô cara, aquele dia você falou isso, nossa, nada a ver, né? Vamos melhorar isso daí, porque não é assim mais, tal. Então você não precisa escrachar a pessoa o tempo inteiro, mas conversa com as pessoas, sabe? Se você vê alguma coisa no ambiente que você se identificou aqui, que foi alguma coisa que eu falei, nossa, a Amanda falou aquilo aquele dia, eu acabei de escutar isso, vou lá dar um toque na pessoa. Se tiver palestra, para de achar que palestra é voltada para LGBT só para LGBT, vai lá, sabe? Você como hétero, vai lá escutar, vai lá ver como que é, para você entender é, como que é a vida dessas pessoas, sabe? Então, sempre quando tiver alguma coisa, não acha que não é para você. Vai lá, igual você tá aqui na live, não acha que, eu sou hétero, não preciso ir lá na live, porque vai falar sobre LGBT+, e eu não me considero na comunidade e não vou lá. Então, assim, se engaje mesmo, como, igual você falou, de participante mesmo, de estar ali engajado, e sempre quando você vê alguma coisa, comenta, dá um toque na amizade mesmo ali com a pessoa, porque eu tenho certeza que uma pessoa de perto falando com ela o que ela está fazendo pode mudar, e se você conhece alguma pessoa da comunidade, tenta ser o mais agradável possível com a pessoa e pergunta se ela precisa de alguma coisa, apoia, se ela tiver algum problema, você apoia, sabe? É realmente de conversa. Sim. Ó, perguntei a respeito de passar para a próxima. Várias pessoas falaram que topam. Você anima que a gente encerre aqui e vamos fazer outro só para responder perguntas, porque não tem como, o assunto é muito interessante. Tem várias coisas que abrem, né, margem para a gente discutir, e aí a gente pode fazer isso com mais tempo, então. Pode ser? Pode. Ok, então eu vou encerrar aqui, só salvar e já abro outra. Quem puder somar conosco, por favor, vamos lá, façam perguntas, mandem na próxima caixinha. E é isso, até daqui a pouquinho. Então tá, beijo. Beijo. Aí, só um minutinho, gente, para que ela possa entrar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que aí boa já, noite. Que aí basicamente noite, né? Já é noite, 17 horas já aqui. Sim. Vou começar primeiro que é um prazer ter você conosco, somando com esse tão caro, essa experiência internacional aí, maravilhosa para formar cidades, inclusive.
E é isso. E é isso. Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade de falar pra de gente falar pra gente e começar a e falar. começar a falar. Beleza. Oi, Paula. Primeiramente, eu queria começar agradecendo. A gente já se conhece há algum tempo aí. Sim. Eu aceitei lá o convite do Emanes. Emanuel é meu amigo de infância, a gente conhece aí há 20 anos. A gente tem um caminho junto muito grande. E apesar das distâncias, assim, já tem anos que a gente não se vê pessoalmente. E aí acho que nós somos o exemplo que distância é um detalhe, que amizade suporta qualquer coisa, porque a gente está aí no dia a dia. Eu adorei o projeto, desde quando se vocês criaram a página, eu acho super importante, então eu queria muito realmente agradecer. A gente também já se conhece há muito tempo, né, Paula? Sim. Nova Lima é um ovo, então a gente acaba conhecendo todo mundo, e isso é bom porque faz um networking e mantém também, a gente se conhece há muitos anos também. Então, realmente agradecer, me sinto muito honrada por estar falando aqui, dentro de várias lives super pertinentes, super legais que andam acontecendo. Bom. Eu vou me apresentar, tem muito amigo meu aqui vendo, mas eu vou falar, eu sou Amanda Reis, eu sou desenvolvedora de software, eu sou de Nova Lima, atualmente eu moro na Holanda, eu sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Viçosa, com graduação sanduíche nos Estados Unidos, e já estou trabalhando no mercado de trabalho desde o meu primeiro estágio, que foi lá nos Estados Unidos, até agora. Eu passei por quatro empresas de TI, mas também passei por uma de telemarketing. E resolvi, Emanuel veio com essa conversa de vir falar sobre alguma coisa, e eu falei assim, eu sou desenvolvedora, eu sou LGBT+, então eu acho que é um assunto que dá para juntar, porque no dia a dia só a gente sabe que a gente passa, né? Sim. Então eu acabei trazendo. O Emanuel, a gente conversou, a gente falou, leva suas percepções, o que você pensa do dia a dia, de trabalhar numa empresa de TI, e como LGBT+, como mulher, etc. E eu falei assim, beleza, eu comecei a anotar algumas coisas, eu falei assim, gente, mas eu tô pegando muitas minhas percepções. O que será que meus amigos acham disso? Então eu comecei a enviar pergunta para meus amigos do que eles achavam de como que é o ambiente LGBT+. E eu comecei muito mandando para os meus amigos que são da comunidade. E depois eu falei assim, eu vou expandir um pouco e vou perguntar para todo mundo. Mandei para pessoas que eu trabalhei que se identificam, não me importei muito como as pessoas se identificam, eu mandei e queria saber quais eram as percepções. Eu mandei para mais ou menos 50 pessoas que eu tive contato, assim, que ou são da minha família e trabalham em empresas de TI, ou são pessoas que eu trabalhei aí nos últimos anos. E eu tive alguns. E foi muito bacana que em 2 horas, 45 pessoas me responderam. E assim, muito áudio, muita coisa, muita percepção diferente, e foi bem bacana. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje, e depois eu vou falar um pouco das minhas percepções, porque acaba que depois que você interage com 45 pessoas, até minhas próprias percepções mudaram muito. Então isso também foi muito bacana, agregou muito para mim. Bom, eu vou falar 3 perguntas, quais que foram. Bom, a primeira pergunta que eu fiz foi: você considera que o ambiente que você trabalha ou trabalhou são ambientes saudáveis para pessoas LGBT+? A segunda pessoa foi: a segunda pergunta: você trabalha ou trabalhou com alguma pessoa trans? E a terceira: você tem alguma coisa, algum caso, algum exemplo que você queira dar que possa contribuir, alguma percepção que você teve e tudo mais. E eu vou começar pela segunda, porque a segunda foi proposital. Eu queria saber como que as pessoas percebem as pessoas trans dentro do ambiente de trabalho. E, bom, eu recebi aqui 45 respostas e quase ninguém trabalhou com pessoas trans ou tiveram contato ou perceberam essas pessoas no ambiente de trabalho. E isso me chocou bastante, assim. Assim, da área de TI, 3 pessoas aqui falaram sim, eu trabalhei com trans diretamente na área de TI. Uma pessoa falou assim, eu trabalhei na minha empresa, tinha, mas era alguém da área de serviços gerais. Então, realmente não estava ali na área de desenvolvimento, assim, por si só, né? Sim. Ou então falou assim, ou então, por exemplo, me deram pessoas que trabalham numa empresa
tem um escritório em BH, mas ela é mundial, é a TW, né, a ThoughtWorks, e a ThoughtWorks é uma bolha. Então, assim, eu esperava que tivesse gente lá, e eu vou falar depois um pouco mais para frente sobre isso, é, sobre essas bolhas que a gente cria, então eu esperava que tivesse, mas eu vou falar que eu esperava que tivesse mais. Quem me respondeu que trabalha lá falou que deve ter 3 ou 4, e pelo tamanho da empresa e pelo que ela faz dentro da comunidade, eu esperava até mais. Mas e aí eu vou até poder falar porque não tem, porque é muito complicado quando você pensa. Eles tentam, eles têm iniciativa, eles vão nas comunidades, mas infelizmente as pessoas trans elas tendem a ter dificuldade de ingressar tanto na área de educação, de terminar os estudos, quanto depois entrar no mercado de trabalho, mesmo que as portas estejam abertas, é muito complicado. Então, eu achei pouco. Então, assim, essa segunda pergunta me chocou um pouco, porque realmente é um número muito, muito baixo. E um amigo meu de Uberlândia, ele me respondeu que ele trabalha com uma drag. Eu achei sensacional. Eu falei, nossa, muito bacana, Sim. porque traz realmente essa diversidade para dentro da empresa, né? Mas a primeira pergunta que foi se as pessoas consideram, né, que é um ambiente saudável. Bom, as pessoas, eu não sei se as pessoas têm percepção, mas o ambiente de TI é um ambiente muito majoritariamente formado por homens. É, essa 2 semanas atrás, uma semana atrás, eu recebi por e-mail o resultado. Tem um site que chama Stack Overflow, que é tipo a maior comunidade de desenvolvedores. Se um dia o Stack Overflow cair, acabou a profissão de desenvolvedor, porque todo mundo acessa lá todo dia para responder, para ver resposta e ver se o problema que está tendo está lá. E eles fizeram um questionário. Eles tiveram um resultado de 60 mil pessoas no mundo responderam esse questionário. 65 mil pessoas, desenvolvedoras ao redor do mundo. 7,7% se identificaram como mulheres. 1,2% se identificaram como não binário ou e não conformidade de gênero, né? E isso é um número muito baixo. Eu fiquei chocada. Eu sei que tem uma discrepância, eu sei que tem um abismo, mas eu fiquei chocada. Eu achei o número muito baixo. Eu até conversei aqui, porque eu nunca tinha conversado com meus amigos de trabalho aqui da Holanda, e a maioria falou: ah, eu fiz. Tem uma área específica da computação, que é sistemas embarcados. Ele falou que nunca viu uma mulher na área. E o outro, ele é formado em engenharia da computação. Ele, de 64 pessoas, eram 2 mulheres na turma dele. Não que minha turma fosse muito diferente disso, sabe? São muito homem, assim. Mas, assim, eu estou explicando para entender que como que é. Então, é um mercado branco, hétero, né? É, cis, exatamente. Então, para vocês entenderem do mercado. Então, foram essas percepções, as pessoas falaram. Então, quase todo mundo falou assim: ah, eu acho que é um ambiente machista. É, Bom, muitas pessoas falaram assim: ah, eu não acho que é um ambiente ruim, mas a empresa que eu trabalhei nunca tocou no assunto, não é uma empresa que fala sobre o assunto, que se expõe, que tenta o tempo inteiro, até foge desse tipo de discussão para não ter, para não formar lados ali, sabe? Então a maioria falou assim: ah, eu trabalhei em empresas que não discutem sobre o tema. Recebi mensagem de pessoa que trabalhou, por exemplo, em ambiente militar. Então, é outro ambiente, por exemplo, que não é um ambiente que você não pode externalizar o que você é. Você tem que, ali no dia a dia, meio que engolir e esconder o que você realmente é, né? E, assim, quase todo mundo, das 45 pessoas que me responderam, a gente pode falar que 40 pessoas, mais ou menos, pontuaram as piadinhas, as brincadeiras, os risos de provocação, a zoeira, o machismo, os apelidinhos de viadinho, a sapa do departamento. Aqui a gente fala de um ponto que
por exemplo, que as pessoas às vezes não acham que é preconceito, sabe? Ah, mas que chatice, que mimimi. Todo mundo fala viadinho, todo mundo fala sapatão, todo mundo fala essas coisas, sabe? Então é tranquilo. Eu não sei por que vocês acham que isso é preconceito, é de zoeira. E eu falo assim, gente, beleza, a pessoa hétero tá escutando isso, mas imagina quem passa o dia a dia na pele de sofrer preconceito, escutar isso o dia inteiro como tom pejorativo, sabe? Então, quase todo mundo, tanto homem, mulher, todo mundo mandou, quase todo mundo pontuou esse tipo de coisa. E também, E também, Amanda, de como essas de como essas piadinhhas piadinhas não afetam não afetam essa realidade que as não pessoas vivem. não Mas vivem. como é Exato. Como é viver viver sendo alvo disso. sendo alvo Não é só uma disso. piadinha. Não é só uma piadinha. Exato, é muito mais, né? E ela mascara muita coisa, né? Se você não tem essa todo sensibilidade de saber, Todo preconceito, todo ele preconceito. se manifesta. Exato, exato. Gente, bem pontuado. Gente, meu áudio, por algum motivo, por algum motivo, tá dando retorno. Já tentei resolver. Vocês me desculpem. Vocês me desculpem. Vou continuar tentando. É isso. É isso. Bom, um outro ponto que me mandaram foi: muitas empresas não sabem como lidar com seus funcionários LGBT+. Eles não sabem sobre documentação, nomes, família, banheiros, etc. Eles não sabem, por exemplo, eu tenho um plano de saúde e aí ele pode, por exemplo, se você é casado com uma mulher, aí a mulher também vai ter direito. Eles não sabem como lidar com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se o nome da pessoa ela ainda não mudou, eu vou mudar no crachá, mas aí no RG tá como é que tá, entendeu? Então a maioria das empresas, assim, eu não tô nem jogando a culpa para as empresas, mas assim, é porque elas não estão muito preparadas mesmo. Então assim, eu vou ter 2 banheiros, eu vou ter um banheiro que não vai ter lá Gênero, gênero, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Então, o que todo mundo falou assim, acho que minha empresa também não sabe muito bem. Mas aí eu vou contratar uma pessoa trans, sabe? Como é que eu vou fazer com ela? Meus funcionários vão começar a encher o saco, porque vai chegar lá e eles não sabem muito bem, porque as pessoas não entendem como a pessoa se identifica como homem, sabe? Então, assim, ela tem direito de usar o banheiro masculino. Então, as pessoas realmente, muitas falaram isso. A empresa que eu passei, que eu trabalhei, que eu trabalho, não sabe lidar com as pessoas LGBT+. Tem uns comentários passando das pessoas. Como que a própria questão dessas piadinhas fomentam violências, agressão social, levar essas pessoas a cometer suicídio, porque a saúde mental ela deprecia por conta disso. E até disseram também a respeito. Ok, não se sabe por parte das empresas como lidar. Mas há uma busca genuína dessas empresas de tentar fazer a diferença, de correr atrás da informação. A informação está aí. Chame essas pessoas para uma consultoria, talvez, resolveria. São possibilidades. Né? Exato. Isso é bem pontuado, exatamente. Hoje em dia, basta correr atrás. Tem muita informação na internet, sabe? Ninguém está sendo pioneiro em nada mais, assim. Tem muitas empresas que já estão super à frente disso. Tem cases, se você ler, tem milhares de cases de RH na internet falando sobre como resolver essa questão, sabe? Então, assim, isso de viver na zona de conforto, falar assim, se eu mexer muito, tem aquele funcionário que está aqui há 15 anos, eu vou ter que ir lá falar com ele que ele tem que mudar, entendeu? E aí você começa, é um funcionário bom, não quero que ele saia, não quero que... Sabe? Então, assim, você não quer mexer com seus funcionários enraizados, né? E aí você tem que mexer com eles, então é muito complicado. E não quer resolver a violência daquele funcionário LGBT está vivenciando. Essa aqui é a passada de pano, né? Panos quentes ali. E então tinha esse ponto, a maioria pontuou essa parte. Tá. Muita gente falou, eu acho que é um ambiente saudável, mas eu sinto falta de LGBT+ em cargos de liderança e de em cargos de liderança. Então, por exemplo, eu sou da área de TI. Então lá tem, por exemplo, por exemplo, a área de eu sou líder de algum time, ou então eu sou arquiteto de software, eu sou um desenvolvedor sênior, alguma coisa assim, as pessoas sentem que não tem, assim, realmente, se eu for pensar,
assim, isso daqui muita gente citou, e a gente sabe que até empresas que essa parte de contratação, e eles tentam contratar mais, a senioridade, a experiência na área de TI, ela é muito velha. Então, a experiência da área de TI, ela é muito, ou seja, homem, branco, hétero, cis, sabe? Porque, então, se você chega lá naquela empresa que está tentando, eu quero contratar mais, então você vai ver bastante estagiário, desenvolvedor júnior, todos os cargos júniores, mas os cargos de senioridade, infelizmente, ainda são tem esse retrato, né? Fechado, né? Fechado, Então, assim, eu vejo que está melhorando, mas eu acho que é uma coisa que vai demorar um pouco por causa disso, sabe? Então, por exemplo, agora eu me considero uma desenvolvedora plena. Então, vamos pôr que daqui, sei lá, 5 anos aí que a gente vai ter que começar a ter desenvolvedoras com o meu perfil, mais na área de senioridade, mais de líder técnico, essas coisas. Então, é uma coisa, a gente não vê muitas pessoas mesmo em cargo de liderança, até por causa de imagem, que é uma coisa que me mandaram uma coisa que eu achei muito. Eu vou até colocar aqui, porque o próximo ponto acredita que ser LGBT+, tem influência na promoção e progressão de carreira. E aí eu recebi uma frase que eu achei muito forte, assim, a pessoa falou que o preconceito que tem nas empresas é um preconceito mais sofisticado, de forma mascarada. Uma promoção que você deixa de receber, é uma frase que você escuta de manda fulano para o cliente ao invés de ciclano, porque passa uma imagem melhor para representar a nossa empresa. Então é isso que isso é muito pesado, né? Quando você vê isso, então essa parte, esse tópico anterior que as pessoas citaram de não ver, ele vem e tipo ele tá muito junto ali desse tópico de promoção e de achar que, por exemplo, você é um gerente e aí você é trans e é sobre aquilo, né? Nas letras, inclusive, por exemplo, se você é gay, lésbica e não transparece muito, você é muito mais aceito. Mas se você transparece em você, que você é parte do movimento LGBT e que como e se transparece no seu físico o que você realmente a empresa talvez não quer ali que você represente ela, se ela não tem essa sensibilidade de achar que isso é um assunto pertinente, sabe? Sim. Então, tem esse ponto. Eu achei bem interessante terem me mandado isso, porque é uma coisa que a gente não pensa que acontece. E é extremamente violento, né, Amanda? Tudo bem o meu funcionário ser LGBT, mas precisa parecer LGBT, Exato, que mostrar dessa forma. E aí você tá apagando a identidade. Você tá apagando aquela pessoa. E até esse ponto que você traz a respeito das lideranças mais altos, não significa que a população LGBT não é capacitada. Muito pelo contrário. A gente tem inúmeros profissionais LGBTs que conseguem parear com qualquer outro profissional. Porque ser LGBT é uma das coisas que nós somos. Não só. Mas tem essa questão de que a imagem da empresa representa a imagem social. Então é hétero, cis, branca, padrão aí. Exato. Exatamente. Bom, nessa primeira pergunta eu recebi bastante coisa, assim. Assim, se eu puder fazer um resumo dessa primeira pergunta, o que eu tirei é que as empresas em que as pessoas citaram que se sentem seguras, elas geralmente têm comitê de diversidade, então elas têm campanha, iniciativa, ações de educação. As empresas demonstram essa aceitação nas redes sociais, então se você segue o LinkedIn, se você segue o Facebook, você vai ver essa empresa falando sobre o assunto e falando o tempo inteiro o quanto que eles sentem orgulho dos funcionários que eles têm, independente da orientação sexual, do gênero, qualquer coisa. Então isso é muito importante, eu acho que faz a gente se sentir mais seguro. As empresas geralmente têm algum termo, alguma coisa de zero tolerância para discriminação,
discriminação dentro da empresa, né, de qualquer preconceito. E aí eu tive vários exemplos muito legais de empresas de BH, até daqui mesmo. Um que falou que na empresa tem alguma coisa chamada Zero Means Zero, que é um código de conduta para qualquer pessoa. Se você se sente ameaçado, se você sente algum problema, você pode usar esse código. A TW tem cotas e iniciativas para contratar, então aquele que eu falei lá deles tentarem contratar pessoas trans, infelizmente é o que eu falei, é uma barreira. A gente vai ter que começar a realmente voltar lá no talvez mais atrás e começar a mexer até na parte de educação mesmo aí das pessoas trans, antes delas serem desenvolvedoras, antes de tudo, assim, desde ali do ensino médio, sabe, ter um acompanhamento de carreira mesmo, de educação, para que daqui talvez 5 anos aí a gente consiga levar essas pessoas para dentro da empresa. E citaram aqui que chama, numa empresa daqui da Holanda, porque a gente tem alguns amigos trabalhando aqui, que é uma empresa que eles espalham cartazes aqui. A Holanda é um país muito aberto, mas eles espalham cartazes e ainda tentam conscientizar. E eles têm um barco na parada de Amsterdã todo ano para os funcionários e assim mostra visibilidade, mostra que eles estão ali para ajudar. Então foi um resumo que eu peguei, assim, todo mundo, porque no final das 45 pessoas, 26 pessoas falaram que não se sente seguro, que não se sente seguras ou não é um ambiente seguro no geral. 16 pessoas falaram que sim, que é seguro, que acha que é um ambiente seguro. E os demais é aquele sim, mas depende, sabe? Não, é seguro, mas aí tem aquelas brincadeiras. Porque as pessoas acham que ambiente seguro e tudo tipo assim, eu nunca vi preconceito. As pessoas acham que preconceito um dia levantou um hétero, bateu no cara, sabe? Porque as pessoas não veem que tá na minúcia da coisa ali, Sim. sabe? Então, esse sim, porém depende. Eu acho que é seguro, mas eu acho que a pessoa às vezes vai ter que engolir algumas coisas, sabe? É um viadinho que vai escutar e você vai fingir que você não escutou. Alguma coisa alguma piadinha paralela, que você vai acabar fingindo que você não escutou mesmo. Então é o sim, porém depende. É seguro, é um ambiente até ok, mas algumas vezes vai acontecer alguma coisa que você não pode falar que vai ser 100% das vezes seguro. Não tem esse ambiente, né? Não tem, seguro e saudável, né? Que era a pergunta. Você acha que é saudável, tal? A pessoa no final do dia tá exausta, sabe? É um olhar, Nara falou, é gesto, é um olhar que você recebe, é um deboche, é uma risadinha. Então, eu acho que vai muito disso. Bom, essa foi a primeira pergunta. A gente falei da segunda também. Você tem mais alguma coisa para pontuar, Paulo? Não, ia só dizer que o preconceito velado, né? Que não necessariamente físico, que afeta níveis psicológicos, pode ser muito mais danoso a longo prazo para aquela pessoa, né? E aí você percebe esse esgotamento mesmo perante aos seus processos. Várias questões psicológicas podem marcar essas pessoas e a empresa não quer ver. Só piadinha. Foi só uma brincadeirinha. Exato. Um dos pontos aqui que a maioria das empresas que as pessoas se sentem era a empresa geralmente não passa pano. Então eu recebi, foi até nos exemplos, depois nas histórias, falou assim, aconteceu isso, 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 e a empresa demitiu. A empresa não, ou então advertiu, sabe? Então um dos pontos também além de tudo isso, não passar pano, não colocar pano quente, sabe? Sim. Porque eu já trabalhei em empresa que isso aconteceu e a pessoa tá assim, mas acontece, né? Move on, a vida continua, sabe? Todo mundo tem problema. Mas não é assim, a gente tem que tratar, né? Então essa coisa velada, eu acredito, eu acho até pior. Porque às vezes a pessoa é super falsa com você. Não, eu tenho até amigos, sabe? Ok. Nunca bati, aceito na minha casa, como aqui do lado na empresa, na hora do café aqui. Não acho que é gente, sabe? Então, e depois aquelas piadinhas, isso irrita. Eu acho assim, eu acho até muito pior. Claro que não, do que uma coisa física e tudo mais. Mas essa coisa velada que você sabe que existe, mas a pessoa tá dando de sonsa e achando que você não tá vendo o que tá acontecendo. Sim. Acontece muito. Bom, essa foi a primeira pergunta. Eu tenho folha, eu sou uma pessoa de TI que eu tenho folha. À vontade. Porque eu fui escrevendo, porque foi muito áudio, assim, e eu falei assim, nossa, eu vou perder tudo isso depois.
E aí as pessoas me mandaram muitos exemplos e muitos casos. Foi muito bacana, assim, de coisas de vivência. Bacana, assim, eu fiquei muito feliz por um ponto, histórias ruins de outro. Mas a gente pensa, né? A gente acaba evoluindo com essas coisas. E uma coisa que alguns amigos me mandaram foi assim: nossa, eu respondi, depois eu comecei a pensar e eu vou responder de novo, porque aí a pessoa vai lembrando, ah, não, nunca vi. Você tem uma história para contar? Não. Acho que a pessoa deita, dorme, depois fala assim, não tem, porque aquele dia aconteceu isso aí eu vou te mandar. E a pessoa mandava áudio desabafando e tal, porque a pessoa, é o que eu falei, a pessoa vem e acha que o preconceito é só aquela coisa de agressão e depois ela vai vendo nas minúcias ali e foi lembrando. É... Bom, uma amiga, ela acabou falando que é, a gente até trabalhou junto, e ela falou, ela trabalhava nessa empresa e ela almoçava muito com uma menina que era assumidamente lésbica. E a Rádio Peão automaticamente começou a falar que elas tinham um caso. E ela só ficou sabendo depois de muito tempo. E esse ponto acontece demais, das pessoas acharem que só porque você é gay, só porque você gosta de uma pessoa, de alguma coisa, que você vai dar em cima o tempo inteiro, que você sempre tá querendo ficar com aquela pessoa, né? E. Deixa eu mutar aqui. Então, eu me senti muito assim, porque eu vou falar das minhas vivências depois, né? Assim, dos meus pontos de vista. E uma coisa que eu tinha colocado é isso. Eu fico muito sem graça algumas vezes, porque eu sou uma pessoa que no dia a dia eu tenho facilidade de fazer amigo, por exemplo, com as meninas e tal. Então, acaba que as pessoas acabam comentando coisas. Já passei por uma coisa numa empresa que eu trabalhei, que eu indiquei a pessoa, a minha amiga, então ela já era minha amiga, só que ninguém sabia. E depois de um tempo a gente muito junto, o pessoal chegou pra ela e falou assim, você sabe que ela tá tentando te pegar, né? E tipo, ela, não, a gente é amiga há muito tempo, tal, porque as pessoas não sabiam. Isso me deixou muito sem graça, porque se a pessoa for ok, for tranquila, ela vai levar numa boa, mas pode ser que a pessoa se sinta incomodada ali, sabe? Sim. Tipo assim, poxa, não era a minha intenção aqui. As pessoas às vezes ficam sem graça de serem taxadas, sabe? Então, a história foi muito assim. Eu falei, nossa, rádio peão é uma coisa, assim. A área de TI é o que eu falo. Na área de TI, a gente é chão de fábrica. A gente vai escutar a piadinha como se estivesse numa obra. Então, a fofoca, essas coisas. Então, muito, acontece demais. Recebi muita história disso, sabe? Que teve conversa paralela com o meu nome, não gostei só por causa da minha sexualidade, sabe? Então, isso é muito, muito chato. Muita gente falou que, ou deu exemplo dela mesma, ou falou de algum amigo que não se sentia, trabalhou 5 anos, 6 anos numa empresa sem falar, por exemplo, que era casado com uma outra pessoa. Por exemplo, se era casado com uma mulher, vivia falando, por exemplo, do marido, não levava na festa da firma de final de ano, e aí acabava, assim, num momento talvez que estivesse passando algum problema e conversava assim discretamente com alguma pessoa, sabe, com essa pessoa que me mandou. Essa pessoa só contou para mim depois de 5 anos, assim, e é complicado, porque a maioria das pessoas não se sente confortável, não vai externalizar o que ela é para a empresa. Muita gente contou esse tipo de coisa. Caso de discriminação no banheiro, desconforto para compartilhar ambientes públicos com pessoas, espaços públicos dentro na empresa com pessoas LGBT+. Então, um cara que chega no banheiro e vai estar lá no mictório e vai ter um cara que ele sabe que é gay lá, sabe? Mas ele vai me olhar, sabe? Porque é isso que gay faz o tempo inteiro, porque gay acha que a vida é um Tinder, né? Então eles não têm essa noção que, cara, eu não tô nem olhando pra você. Então, assim, você nem é tudo isso. Abaixa a bola, sabe? Tive 2 casos de pessoas que falaram isso. Sempre quando eu entrava no banheiro, os caras saíam, sabe? Alguma coisa assim. Então, essa parte de muito caso de gente que tinha esse desconforto no dia a dia. Recebi um outro caso também de um cara que ele trabalhava com um cara assumidamente gay. E eles tiveram uma discussão. Esse amigo meu é hétero. E aí ele sempre tinha essa discussão. Eles tiveram uma discussão. E o cara falou com ele que ele estava sendo homofóbico. E aí ele ficou muito chocado, porque ele falou que em momento nenhum ele, ele falou sobre isso, sabe? Ele falou alguma coisa sobre gay e tal. E ele ficou muito sem graça.
E ele começou a falar assim, eu não sou... Vem aquele papo, né? Tenho até amigos e tudo mais, mas o que eu senti é que o que ele quis dizer, ele falou assim, começou uma briga, a gente estava discutindo, e ele colocou isso como questão e não era o caso. E aí a gente começa a pensar assim, até onde que vai a vida profissional e a pessoal dentro do ambiente de trabalho quando você sabe sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero dentro da empresa e o quanto que aquilo vai influenciar ali numa briga no dia a dia, sabe? E eu até zoei ele, eu falei assim, mas também usa blusa polo, sapatênis e não quer ser taxado, sabe? Assim, também precisa expor, sabe? Também baixa a bola, não precisa ser, também precisa usar sapatênis. Ainda zoei ele, também tá pedindo, né? Mas foi uma brincadeira. Eu falei assim, eu sei que você é super tranquilo com esse assunto e foi uma coisa que eu até coloquei como ponto, que foi isso, assim, até onde que começa e termina e você tem que misturar o ambiente que você tem pessoal, de trabalho, e quando você estiver discutindo, você vai trazer isso à tona, sabe? Então, até mesmo o contrário, se uma pessoa, você está discutindo com uma pessoa e ela é gay, você fala assim, viadinho, alguma coisa assim, sabe? Então, esses cuidados você tem que ter no dia a dia. Então, muitos casos desses, ali, de você não saber como não misturar isso no dia a dia. Sim, o Rafa até comentou uma frase super clichê que usam para argumentar. Até tem uma opção. Isso diz também de uma coisa, né? Você não vai criticar o seu amigo heterossexual da empresa falando, mas é hétero, qual que tá fazendo? Só podia ser hétero. Exato. Então, por que é que enquanto LGBT, precisamos escutar isso? Como se houvesse um juízo de valor, né? E como que isso acaba contagiando outras pessoas. Esses exemplos que você deu, várias pessoas, a Nai, também deram exemplos a respeito de como que envolve as pessoas que estão juntas, somando mesmo uma amizade que você tem, passa a ser vista também como LGBT, como que isso tudo interfere na dinâmica. Exato. Esse era o ponto, sabe? O que era a minha vivência pessoal mesmo, falou assim, não é justo com a pessoa que a gente não tira um gay do armário, seria no a gente não tira um LGBT do armário, a gente vai tirar um hétero do armário, gente, sabe? Então, assim, as pessoas, elas sentem um direito de falar das vidas das pessoas sem saber o tanto que ela tá... Não é agressão, mas acaba que a pessoa se fica intimidada, sabe? Porque isso, notícia, fofoca corre, sabe? Então as pessoas sentem intimidadas, sabe? Se eu andar muito com ele, o que vão falar de mim, sabe? Minha família, e chega no ouvido, sabe? Então tem isso, sabe? As pessoas não querem ser taxadas. Então, eu entendo o que eles estão falando, porque é isso que eu também senti na hora. Eu falei, nossa, demais, acontece muito. Mais do que eu tinha imaginado. Depois eu fui lembrando, falei, nossa, acontece demais. A intimidação dessa forma. Emanuel comentou mais acima, a respeito também de isso inibe pessoas que são LGBTs mais, que poderiam se desvelar, dizer sobre elas mesmas, que acabam evitando de dizer essa questão das festas no final de ano, você não pode levar sua companheira, o seu companheiro, medo de sofrer violência. Então, é como se você não pudesse ser totalmente você mesmo. E eu acho isso tão... uma coisa que eu falei com o pessoal é que eu acho isso tão ruim para a pessoa, porque a gente passa de 8 a 10 horas no trabalho. Eu passo mais horas no trabalho do que aqui em casa. Então é um ambiente que você tem que se esconder. Assim, metade do seu dia você vai esconder quem você é. Você sabe, se você estiver sofrendo, se tiver terminado um relacionamento, alguma coisa assim, é muito complicado se falar isso com o gerente, sabe? Porque, sabe, então a gente pode falar de maternidade, nossa, assim, tem tanta coisa que você não pode falar, por exemplo, se é um casal de lésbicas, sua mulher tá grávida, e como é que você fala que você vai ter que pedir uma licença porque sua mulher tá grávida, se você não trabalha numa empresa tranquila, sabe? Assim, tem tanta coisa que, assim, a gente pode ficar horas aqui colocando exemplo de o quanto é ruim você não poder seguir o que você realmente é e poder falar o tempo inteiro. Sim. Muito complicado. Assim. Bom, deixa eu ver. Assim, uma amiga também compartilhou um caso de uma pessoa que ela conhece, que é uma pessoa que
apesar de não ser trans, é uma pessoa que tem a aparência masculina, uma mulher, mas é bofinho, né, que a gente fala. Então tem cabelo curto, usa roupa mais larga e tudo mais, e sente muita dificuldade de ser contratada. E num dos momentos assim de desabafo mesmo, de não poder falar quem que é, pensou em deixar o cabelo até crescer e entrar ali dentro do padrão de normalidade que a sociedade ela pede para poder tentar ver se isso que é o problema, porque não consegue ser contratada em empresa nenhuma e acha que assim, essa pessoa não é da área de TI. Eu não vou falar de toda empresa de TI, igual eu falei, tem aqui gente da área de TI que trabalha em banco, que trabalha, sabe, nas coisas conservadoras, enraizadas e tudo mais. Não acho que talvez seja um problema de uma startup, de uma empresa mais nova. Mas eu achei o assunto muito pertinente porque as pessoas fazem muito isso. Acaba que no dia a dia muda a aparência para agradar aquela empresa que ela tá e para ficar dentro do padrão heteronormativo, né? E eu achei bem pesado também, assim, eu fiquei bem assim com o assunto, porque mesmo que não seja da área de TI, é muito chato você saber que uma pessoa ela vai ter que mudar quem que ela é para se enquadrar e tentar um emprego porque está sendo negada. E a pessoa sentir isso, sabe? Chegar a um ponto de falar assim, vou ter que mudar porque não tá dando e tal. O Emanuel está acrescentando também. Às vezes até Às dentro vezes da até própria dentro casa, da própria né? casa, né? São São todos os espaços que acabam de que fazer acabam de fazer se limitar e se encaixar num padrão num que não é padrão seu, que não é mas que seu, é da mas que é da sociedade, sociedade, que é do outro, que é que do vê de uma outro, que forma vê de uma forma errada, nunca será nunca seu. será seu. Exato. Que as pessoas tentem achar que a gente é tipo uma forma, né? Que tem que colocar a gente nessa forma, a gente tem que encaixar nela. Qualquer coisa muito fora daquilo tá muito desviado e tal. Muito complicado. Eu fiquei muito assim com esse assunto, porque me faz pensar em muita gente que eu conheci, sabe? Teve que mudar o jeito e é muito triste você saber isso. Até porque eu passei por empresa que as pessoas não precisam e eu fico, nossa, tem tanta empresa bacana que a pessoa pode ser exatamente quem ela é. Que sorte dessas pessoas, que sorte minha de poder ser quem eu sou, sabe? É muita sorte. Eu me sinto muito privilegiado o tempo inteiro, sabe? Assim, escutando as histórias, muita coisa. É claro que eu passei por muita coisa, mas é muito privilégio. Uma pessoa também contou, uma pessoa que trabalhando na TW, contou de uma que vivenciou, né, assim, meio que de longe, uma pessoa que entrou na empresa, ela se identificava como, como mulher, e depois de já estar na empresa, por vivenciar tudo isso, por se entendeu, entendeu que era homem, e que a empresa foi muito receptiva. Ela mandou um e-mail para a empresa e a empresa mudou, por exemplo, pediu assim, eu quero mudar meu e-mail, eu quero mudar meu crachá, eu quero mudar minha documentação, e que a empresa em um dia mudou tudo, porque é o que eu falei, é uma empresa que ela já tem isso daqui, sabe? Qual que é o problema? Vamos mudar isso aqui, a pessoa, ela entende como que é, e assim, a pessoa falou que foi muito bacana vivenciar isso. Essa pessoa trans da empresa mandou e-mail para todo mundo e recebeu muito apoio, sabe? As pessoas foram muito, ok, sabe? Isso é normal, gente. Então, assim, a escolha da pessoa, a pessoa escolha, né? Mas a pessoa decidiu que nesse momento ela quer ser chamada desse jeito, vamos mudar. Então, essa pessoa acrescentou tanto que isso agrega na vida quando você passa por uma coisa dessa. E essa empresa também, ela tem muito no dia a dia ali, teve já semanas falando só sobre trans e o tanto que isso muda você no ambiente de trabalho e como pessoa, sabe? O tanto que foi transformador na vida dessa pessoa. Isso eu achei muito bacana. Você vivenciar isso é muito bacana. Porque a gente viu aqui que o número de trans que as pessoas trabalham é muito baixo. Então, você vivenciar ainda isso, assim, e uma coisa muito bacana dessa, faz com que os casos ruins que a gente escuta depois dá aquele carinho no coração, né? Aquele No final alívio. eu falei assim, isso, o mundo tem jeito, gente. Bola pra frente, vai planeta, né? Eu fiquei muito feliz. E aí, por último, hoje de manhã, um amigo meu falou assim, olha, eu vou te mandar um exemplo aí de coisa babaca que a gente vê. Ele mandou uma mensagem que o gerente geral da empresa, foda, massa, ele mandou no grupo do Whats, parabéns, Fabicha. Felicidade, saúde, muita paz e abraço. E aí todo mundo copiou essa mesma mensagem, começando com parabéns, Fabicha, e mandou embaixo comentando. E isso é aquela coisa velada que a gente falou, aquela piadinha, hahaha, todo mundo acha muito engraçado, porque isso não é preconceito, isso não é um problema. Mas
super atacando, né? Você sabe, então, o que eu falei, assim, aqueles ataques, aquelas risadinhas, coisas super desnecessárias. Você não precisa mandar uma mensagem dessa, não é engraçado, sabe? Então, foi um exemplo que a gente falou assim, não vou falar nome de empresa, não vou falar nome de nada, mas eu vou citar o exemplo porque acontece muito, as pessoas falaram o tempo inteiro disso. Bom, esses foram os casos que assim, na verdade eu recebi muito, assim, essa pessoa que trabalha num ambiente, trabalhou num ambiente militar, ela me mandou um exemplo que aconteceu há alguns anos, de uma pessoa trans que foi demitida por ser trans, porque o ambiente militar, por exemplo, ser homem, né, se você nasceu homem, né, Sim. você tem que ir pro trabalho de cabelo raspado, barba feita, essas coisas assim. E aí, se você depois se identifica como mulher, você não pode deixar o cabelo crescer, porque você tá aqui no seu documento, você nasceu homem, a gente vai ter que manter isso aqui. E depois de muito tempo de briga, conseguiu, hoje está trabalhando, voltou. Mas assim, eu não consegui aprofundar, ela me mandou alguns links, mas assim, a história é longa, teve muita repercussão na mídia também. Mas como não é da TI também, mas foi um assunto que eu achei bacana, porque a gente pensar na área de TI, depois pensar na área militar, que também é, né, um submundo aí, né, que faço ideia como que deve ser. Mas esses foram os casos, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre os casos, Paulo. Só te pedir para ver se a gente resolve a questão do eco. Eu já diminui o meu volume. Então é isso. Não sei se diminuindo o seu resolveria de alguma forma. Porque aconteceu isso depois que eu te chamei para conversa. E aí? Segue dando eco. Tá muito ruim? Dá para escutar? Gente, vocês estão escutando de uma forma interessante? Tá eco ainda, né? Dando eco. Já tentei todas as dicas que vocês mandaram. Não tem jeito mesmo. Vou tentar resolver para as próximas. Me desculpem. Amanda, só dizer que é muito interessante essa questão dessa pesquisa que você fez. Quão rico foi, né? Esses depoimentos e esses relatos. Como que é possível acessar de forma mais próxima uma realidade que nem sempre a gente ocupa, que nem sempre a gente tem conhecimento. Você trouxe coisas assim a respeito da questão das pessoas trans e de mulheres também, né? A gente sabe que, mundialmente falando, mulheres são a maioria. Somos mais de 50%. Como assim, num contexto como esse, o número é tão baixo, é tão pequeno? E assim, 50 pessoas é uma amostra extremamente representativa. O recorte, sabe? É muito rico a gente pensar sobre isso. Eu penso que esse tema, ele não se esgota de forma nenhuma por essa discussão, por esse bate-papo. Assim, ele abre margem para a gente pensar uma série de outras coisas que as pessoas colocaram nos comentários até a respeito de como que, enquanto empresa, pode-se criar um ambiente de fato saudável, um ambiente de fato que seja inclusivo para todas as pessoas, sem distinção, né? Como que a falta de conhecimento, ela traz esses prejuízos, mas como que parece que há também uma resistência para buscar essas informações, para buscar essa educação. E como o que você traz aqui hoje sobre um recorte de TI não se refere apenas ao TI, se refere a coisas muito além disso. A gente está falando de educação, a forma que a gente aprende que há uma diferença, que ser hétero, ser cis, ser branco é o padrão valorizado, é ser legal, é o bom, e qualquer coisa que fuja disso tem que ser repudiada, tem que ser tratada diferente. A gente tem o direito de violentar se foge dessa norma. Então, a gente pensa a educação, própria questão, voltando, da inserção de pessoas trans, um número extremamente pequeno. Quando aparece, às vezes estão ocupando serviços mais basais em alguma medida, os cargos menores dentro da empresa, o estágio, o júnior.
até mesmo LGBTs, por que a gente não está ocupando os cargos de liderança, os cargos de chefia? Isso é uma cultura, tem uma cultura que direciona para isso, que fala, não, o rosto da minha empresa tem que ser o homem cis, hétero, branco, mais velho, às vezes, que mostra uma maturidade. Sisudo, né? E como que a gente pode quebrar isso de alguma forma, né? Seja enquanto Exato. indivíduos, sociedade, seja enquanto representatividade empresarial, né? O que as empresas estão fazendo? Lembro de um dos comentários também falando, muitas empresas se mostram assim no Instagram, nas redes sociais, porque está na moda Exato. hoje. Mas, Que é o biscoito, né? sim, de fato, isso é feito no ambiente interno da empresa? Isso acontece enquanto funcionários? E nós talvez, que representamos a parte hétero e cis, o que a gente está fazendo para que esse espaço seja um espaço de fato saudável para a população LGBT? Porque é super possível fazer. Inclusive, já tem uma pergunta nesse sentido. Se você quiser dar um fechamento sobre isso e depois a gente vai Vou dar. para as perguntas. Beleza, vou 5 minutinhos aqui, Ok. só porque eu ia começar com minhas percepções, depois eu resolvi, acho que dando um overview do mercado era melhor, e depois eu falo do meu lado pessoal. Ok. É super rápido, acho que eu também já coloquei muito ponto do que eu acho nas respostas das pessoas. Uma coisa que eu queria falar é que, tipo, eu pessoalmente, eu nunca sofri preconceito, apesar dessas piadinhas no dia a dia, às vezes eu fico desconfortável, eu sou super chata, eu sou super irônica com eles, às vezes eles falam alguma coisa, eu fico assim, vamos fazer um jogo, gente, 24 horas sem falar a palavra viadinho, será que vocês conseguem? Vocês lembram o nome das pessoas, sabe? Eu fico usando de ironia, então às vezes os meninos é até engraçado, quando eles veem alguma coisa, eles ficam assim, nossa, mano, sabe o que fulano falou? Aí vem e fala comigo. E é muito engraçado porque os caras acabaram sendo zoados, mas assim, eu nunca sofri preconceito, mas eu já escutei algumas coisas. Eu falo muito sobre mulheres na computação, muito, muito. Eu vivo falando igual aqui, eu nunca tinha abordado, depois dessa pesquisa do Stack Overflow, fui perguntar para todo mundo. E aí, eu já escutei, por exemplo, que as pessoas tentam falar que mulheres não se interessam por tecnologia. Aí eu venho falando assim, gente, mulheres elas são ensinadas a não gostar disso. Então, o menino ganha um Lego para começar a mexer ali na parte de lógica, de encaixes, negócio, a mulher ganha uma, sei lá, uma vassoura, sabe? Então, eu falei, é super enraizado, é claro que não vai ter, então a gente põe mulheres na computação, dá uma live de 5 horas. De tanta coisa Vamos de merda que a fazer gente isso escutou. acontecer. Exato. E aí eu já escutei, que eu já falei assim, gente, mas assim, eu sou mulher e eu me interesso. E aí, eu sou o quê? Aí o povo, que você não conta, né? Porque eu sou gay, né? Então, então assim, se eu sou LGBT ali, realmente eu não conto como mulher mais. Então, e aí eu já escutei, tem quando tem. Não gosta da fruta, sabe? Então, os caras, sabe? Então, assim, já escutei essa merda, uma coisa que eu queria muito contar, porque eu já escutei mais de uma vez, que eu não conto. Já escutei uma vez também que a coisa mais estúpida que a pessoa já escutou é quando falam que as pessoas morrem exclusivamente por serem LGBT+. As pessoas não acreditam que tem crime de ódio, sabe? Já escutei isso numa mesa, assim, no trabalho, da pessoa falando, eu já escutei essa frase, é ridícula, porque ninguém Não. morre por ser gay. Não, a gente inventa isso, a gente gosta. Os números não estão aí gritantes, né? Exato, todo dia recordista é de um mortes. caso isolado número 2.749.000. É isso. Totalmente. Exato, todo dia é um caso isolado, todo dia, todo dia. Já escutei isso também. Eu queria pontuar que o ano de 2018 eu estava numa empresa que eu considero uma empresa muito conservadora, e passar o ano de 2018, que foi o ano da eleição de Bolsonaro, numa empresa tão conservadora, foi mentalmente, assim, exaustivo. Todo dia eu estava cansada, todo dia eu escutava merda, todo dia você se sente uma bosta no final do dia, tipo assim, nossa, porque você tem que explicar o óbvio. Inclusive, essa coisa aí essa frase aí que não existe, foi lá que eu escutei. E, assim, trabalhar no meu grupo eram, sei lá, muitos apoiadores ali, do Bolsonaro e muita gente, e todos héteros, brancos, cis, ricos, sabe? Então, assim, era muito maçante. Então, acho que 2018 para mim foi um ano muito complicado.
E assim, uma coisa que eu falo dessas pessoas falam que eu não conto, às vezes, assim, eu sou muito tranquila no dia a dia, no trabalho, mas eu acho que às vezes os caras me tratam como homem. Depois que eles sabem que eles entendem quem eu sou, como que eu me identifico, eles acabam me colocando sabe, é um brother. Então acho que é por isso que eu não tenho tanto problema assim, porque depois eles, apesar das piadinhas, eles, mas é o que eu falei, né? Eu não conto como mulher, porque eu sou praticamente um homem. Então, essa é uma das minhas vivências. E o outro caso que eu coloquei aqui de se sentir desconfortável quando todas as minhas amigas, os caras acham que eu tô dando em cima o tempo inteiro, sabe? Ah, ela tá assim porque ela quer te pegar. E uma vez também, nessa última empresa que eu estava no Brasil, eu escutei uma menina que era da área até de. Nem era desenvolvedora nem nada, mas o que eu escutei dela é que toda mulher precisa mostrar feminilidade e ser vaidosa, mesmo que gostar de meninas. E depois ela olhou para mim e viu que eu estava vendo que ela estava se referindo a mim, sim, claramente. Porque realmente eu não transpareço no dia, assim, eu não acho que eu sou a pessoa que mais transpareço feminilidade. E eu fiquei super assim, eu olhei assim, mas ela tava tão atarefada que eu só olhei assim e falei assim, vou Não nem vou dar discutir. palco para essa pessoa. Cansada. Sem tempo, irmão. Mas já escutei isso. Então, assim, eu não. Se eu tivesse respondido essas perguntas, se alguém tivesse me perguntado, eu ia falar assim: eu acho que eu vim de ambientes saudáveis, mas é aquele sim, porém, O mais tá ali, depende. né? Tá ali. Mas Então, sim, porém depende. Sabe? Então, achei isso é a minha visão do mercado. E já tem muita coisa que eu já tinha falado ali nos outros tópicos, né? Eu acho que as pessoas também me conhecem no dia a dia, assim, eu falo bastante sobre isso. Mas era isso, assim, eu nunca sofri preconceito, mas no dia a dia a gente escuta algumas coisas que a gente acaba engolindo e, assim, depois de eu tô há 5 anos no mercado, você vira ali um ninja tá bom, sabe? Mas é isso, eu acho que é isso que eu queria trazer, assim, eu acho que deve ter algumas perguntas, não sei como é que tá de tempo, sim, a mas gente isso que eu tem. queria trazer, Não, pode terminar. Desculpa. eu tentei trazer o máximo de informação que eu consegui, sabe? E trouxe vivência minha, de amigo meu muito de perto, sabe? Então acho que agregou muito. Eu queria até agradecer, porque nessas 24 horas de conversa com o pessoal foi sensacional mesmo. Maravilhoso demais. A gente tem 5 minutos e temos duas perguntas. Eu vou fazer rapidinho, porque eu tenho medo de não dar tempo de conseguir sanar. Qualquer coisa, a gente poderia abrir uma outra live também, só para responder perguntas. Se você achar interessante, tiver disponibilidade, se as pessoas puderem também ir para a próxima, tiverem disposição, acho que seria massa. Então, eu vou fazer rapidinho, que é muito importante e linka com tudo que você discutiu. O que você acha, como você considera que uma pessoa aliada, né, da questão LGBT, da temática, pode, mas que não seja LGBT, pode somar, é, ajudando a combater essa violência, esses preconceitos? Tá, eu vou tentar ser breve. Uma coisa que eu acho uma coisa muito importante que eu falo é não passa pano para os seus amigos. Se você acha que seus amigos estão falando coisas, sabe? Não tenta assim, mas todo mundo é assim, eu vou para me sentir aceito aqui entre meus amigos, eu vou fingir que eu não estou ligando. Então, sempre quando você vê alguma coisa, você fala, sabe? Pode ser, não precisa escrachar para a empresa inteira, mas um dia num café você pode falar assim, ô cara, aquele dia você falou isso, nossa, nada a ver, né? Vamos melhorar isso daí, porque não é assim mais, tal. Então você não precisa escrachar a pessoa o tempo inteiro, mas conversa com as pessoas, sabe? Se você vê alguma coisa no ambiente que você se identificou aqui, que foi alguma coisa que eu falei, nossa, a Amanda falou aquilo aquele dia, eu acabei de escutar isso, vou lá dar um toque na pessoa. Se tiver palestra, para de achar que palestra é voltada para LGBT só para LGBT, vai lá, sabe? Você como hétero, vai lá escutar, vai lá ver como que é, para você entender é, como que é a vida dessas pessoas, sabe? Então, sempre quando tiver alguma coisa, não acha que não é pra você. Vai lá, igual você tá aqui na live. Não acha que, eu sou hétero, não preciso ir lá na live, porque vai falar sobre LGBT+, e eu não me considero na comunidade e não vou lá. Então, assim, se engaje mesmo, como, igual você falou, de participante mesmo, de estar ali engajado, e sempre quando você vê alguma coisa, comenta, dá um toque na amizade mesmo ali com a pessoa, porque eu tenho certeza que uma pessoa de perto falando com ela o que que ela está fazendo pode mudar, e se você conhece alguma pessoa da comunidade,
tenta ser o mais agradável possível com a pessoa e pergunta se ela precisa de alguma coisa, apoia, se ela tiver com algum problema, você apoia, sabe? É realmente de conversa. Sim. Ó, perguntei a respeito de passar para a próxima. Várias pessoas falaram que topam. Você anima que a gente encerre aqui e vamos fazer Beleza. outro só para responder perguntas, porque não tem como, o assunto é muito interessante. É Tem grande. várias coisas que abrem, né, margem para a gente discutir, e aí a gente pode fazer isso com mais tempo, então. Pode ser? Pode. Ok, então eu vou encerrar aqui, só salvar e já abro outra. Quem puder somar conosco, por favor, vamos lá, façam perguntas, mandem na próxima caixinha. E é isso. Até daqui a pouquinho. Então tá. Beijo. Beijo.